Já estamos de volta. Agora só esperar aqui que o pessoal entre. Vou aproveitar e vou mandar convites enquanto os outros vão entrando. Para a nossa live. Aproveito para vos dizer que podem enviar convites e podem enviar a live para outras pessoas. E também poder fazer um pedido de desculpa, mas nós estávamos ali com um problema mesmo técnico no Facebook. O Facebook não estava a funcionar, estava a dar erro à vez. E estava-se a tornar difícil estar a conseguir acompanhar os dois lados. Assim, iniciamos uma nova live para que consigamos ter então a informação toda em condições para vocês também verem sem falhas e para conseguirem perceber. Eu estou só aqui a enviar convites outra vez, como tivemos de fechar. Ok, está feito. Boa noite, pessoal. Desculpem lá. Toda a gente aqui de volta connosco. Acho que o Bauman já está aqui. Oi, então. Pronto, desculpem lá, pessoal. Estava aqui mesmo uma falhazinha. Tu agora não ouves, nem? Olá, olá. Já cá estou. Olá, olá. Pronto. Eu demorei um bocadinho porque também estava a fazer publicação ali no Facebook para avisar que íamos passar para aqui. Não faz mal, estou a ir a ver agora se a gente vem para cá agora. Estou aqui a ver só no Facebook como é que a coisa está, a ver se a malta está a apanhar. Olha, vou só tentar tirar os fones para ver se o som fica bom, que é para a minha produção conseguir acompanhar. Está bem. Sim, vai estar de boa certeza. Vejam lá se o som está bom. Fala lá para eu ver como é que tu está. Está perfeito. Estou a falar. Olá, pessoal. Está perfeito? Ótimo. Perfeito. Assim a produção consegue acompanhar, senão... Ficava aqui. Ouves-me bem também? Pois, perfeitamente. Agora está tudo perfeito. Boa. O Facebook está aqui a dar patanisca. Aqui o Fábio está a pedir no Facebook, está a pedir o link. Mete no Instagram, facebookgirls.pt. Ou mesmo que seja o teu, também conseguem ver que estás em direto, tanto faz. Pois que eu acho que isto não dá para copiar o link, não é? Não. Não dá. Do Insta. Não, acho que não. O que é parte, porque o Instagram é do Facebook. Mas pronto, eles já deviam ter pensado nestas coisas. Mas não. Eu ainda sou da opinião que isto era mais fácil. Olha, a Pink Coffee, mas não consigo copiar, já. Isto até era mais fácil, não sei porque é que não temos a opção de partilhar logo ao mesmo tempo para os dois, né? Quando fazemos um story, pergunta logo se queremos partilhar para o Facebook. A live também é igual. Olha, a produção está aqui a trabalhar, vai copiar o link para o Facebook. Mete no PTR Soft. Vai ao PTR Soft. No PTR Soft tem lá um post, logo o primeiro de todos, é eu a dizer que vamos estar live com vocês. Okay. E assim metes lá o link. Yeah. E se quiseres podes fazer isso no Airsoft Portugal também. Deve estar mais para baixo. Está aqui, olha. Enquanto a malta se junta. Esperar que o pessoal volte. Sim, mas pronto, acho que podemos ir começando. Sim, já temos 56, portanto o pessoal está a voltar em força. Já. Sim. Pronto. Sim, o Fábio está aqui a dizer que não tem Instagram, mas acha que dá para assistir na mesma. Eu acho que sim, não sei. Por acaso não tenho a certeza. Por acaso não sei. Fábio, peço desculpa. Quer dizer, ele não me está a ouvir. Isto é só Instagram. Quer dizer, estou a falar para o boneco. Estou feito para falar para o boneco. Já está. Pronto, a produção já teve a enviar links. Está fixe. Okay. Então, pronto. Bem, eu aproveito para quem não estava cá há bocadinho, eu aproveito para dizer que perguntas que tenha para fazer ao Bauman, usem o ponto de interrogação que está cá em baixo, porque as perguntas feitas nos comentários acabam perdidos, não dá para conseguir controlar todos os comentários. Então as perguntas, se forem para o ponto de interrogação, ficam todas lá juntinhas e eu consigo facilmente aceder, e podem também usar o avião de papel para enviar a live para quem vocês conhecerem. Pronto, olha, eu deixei no Instagram aquele bocadinho atribulado, mas como deste ali aquela introdução sobre o porquê da petição, eu deixei lá guardado na mesma. Não sei se queres voltar a resumir essa parte para quem está agora. Resumo muito rapidamente. Basicamente, esta petição quer algumas alterações às leis referentes ao Airsoft, algo para tornar um pouco mais parecido com a maioria das leis europeias, não todas, porque existem algumas leis europeias esquisitas, tal como a nossa, mas nenhuma, na minha opinião, tão severa como a nossa, pelo menos em alguns aspectos. Obviamente, vamos só não falar da lei alemã, porque é de toda a mais estranha de todas, porque pronto, a lei alemã tem umas coisas engraçadas do género.
não se pode usar nem lanternas nem lasers nas armas. É um bocado estranho. Lanternas, tipo, what? Mas pronto. Yeah. Fora isso, pronto. Fora isso, a coisa não é muito ruim na Alemanha. Existem alguns países que é um bocado estranho, mas a maioria dos países da Europa a coisa está muito tranquila. Cá não. E obviamente nós vemos essa necessidade de mudar. Em 2019, mais ou menos não, em 2019, final de 2019, houve uma alteração à Lei das Armas. Essa alteração à Lei das Armas é a última alteração que existiu até agora, e essa última alteração tem erros com Airsoft, erros crassos, em que a lei acabou por ficar a dizer que o Airsoft está fora da Lei das Armas e ao mesmo tempo a dizer que o Airsoft está dentro da Lei das Armas. Exato. Na altura pensou-se fazer uma petição sobre isso, mas obviamente não logo íamos tentar junto dos partidos políticos que lembrá-los que têm que emendar aquilo. Quem ficou de se tratar disso, pelo que eu percebi, não teve muito sucesso. Acho que eles estavam mais preocupados com outras coisas, e eu percebo, porque basicamente 2 ou 3 meses depois começou a pandemia, e começando a pandemia, além de não se conseguir fazer nada, uma petição também não ia dar em nada, porque não dar em nada, claro que ia, mas ia ficar ali atravessada, ninguém fazia nada, porque pronto. Exato. Agora, em relação, olha, só agora que o Mad Runner está aqui dizendo, na lei alemã nem podem ter arma com full auto. Mas na realidade nós cá também não podemos usar full auto, porque toda a gente o proíbe, né? Na realidade. A maior parte, de 99% das organizações não deixam usar full auto. Por isso, na realidade, é como se fosse a mesma coisa, só não está na lei. Mas pronto. Agora, em relação mas a lei alemã é bué da estranha. De resto, na altura pensou-se fazer uma petição, não era o momento ideal, obviamente, durante a pandemia. Quando a pandemia começou a acalmar um pouco, pensou-se em fazer a petição outra vez, e tendo em conta que os partidos políticos, a grande maioria dos partidos políticos, estão favoráveis à nossa luta, e já o provaram, ok? Esses partidos políticos não estão só da boca para fora a dizer que por nós está tudo ok. Eles votaram em Parlamento em leis que realmente iriam beneficiar o Airsoft, na minha opinião, mas que por erros de redação e erros de percalços no caminho, a coisa não foi acontecendo. Agora, o que nós queremos nesta petição é simplesmente que se corrijam esses erros que foram cometidos na última lei, que eu compreendo que tenham acontecido, acontece, especialmente tendo em conta a pressão que existia para aquela lei das armas geral sair e entrar em vigor. Ela já estava atrasada, eles já a colocaram no ar atrasada, colocaram com erros ainda mais graves que o nosso, erros em relação a armas de fogo, tiveram que à pressa corrigir, erros que podiam dar problemas gravíssimos, e obviamente não deu, senão hoje tínhamos sabido disso. Obviamente que o Airsoft ficou para trás, eu compreendo isso. Mas pronto, hoje a gente não pensamos que isso já não tem que ser assim. A pandemia está a abrandar, vêm eleições, as eleições estão perto, se temos vontade política do nosso lado, vamos utilizar esse momento para tentar fazer valer a nossa palavra. Minha opinião foi que estamos no momento certo. Então, há 3 meses atrás, começámos a redigir, eu e um advogado de família, começámos a redigir uma proposta para uma petição. Foram feitas 3 propostas, na realidade. A primeira foi um esboço. Aliás, a primeira foi um esboço. Foram 4 propostas. A primeira foi um esboço, que passou depois para uma petição final. Essa petição foi descartada porque depois descobrimos algumas incoerências na lei. Ou seja, não íamos conseguir fazê-la valer. Fizemos uma terceira, digamos assim, em que realmente essa teve mais tempo no ar e foi muito estudada, e depois no final conseguimos perceber que não ia dar essa, por mais uma vez haver um problema na lei, que iria mandar tudo abaixo, e fizemos finalmente a 4ª proposta final, que é a que temos hoje em dia, que é aquela que é mais robusta e aquela que nós sabemos que menos problemas poderão vir a ter de ser aprovados. A nossa ideia era fazer uma petição que fosse o mais simples possível para ter o maior sucesso possível para passar. Não foi possível. Tivemos que entrar all-in
tivemos que entrar com, basicamente, pedir tudo aquilo que temos direito, digamos assim. Porque é um bocado complexo estar agora a explicar, obviamente, isso em live, mas aquilo que eu quero fazer passar é que foi tudo muito bem pensado, foi muito ponderado, houve muitas pessoas em que eu socorri para pedir opinião, foram pessoas que conhecem muito bem o processo legislativo e que muitas delas trabalham de perto com o poder legislativo e que que me aconselharam, digamos assim, a agir de uma ou de outra forma, tendo em conta que teria mais sucesso de uma forma ou de outra. E por isso é que temos a lei que temos hoje. E também por isso temos algumas dúvidas em relação à mesma petição, que eu compreendo que elas existam. Ok? Mas pronto, é isso. Foi assim que começou e é assim que aqui estamos. Muito bem. Tu, para criares a petição como ela está e com as sugestões, porque no texto colocaste logo para toda a gente saber quais as sugestões que deste para a correção destas gralhas, não é, que ficaram em 2019. Sim. Tu tomaste como exemplo apenas e só as gralhas ou tomaste algum exemplo do que se passa lá fora para conseguires redigir uma sugestão? Sim, fui muito baseado no que está lá fora também. Ou seja, tive que verificar em todos os países da Europa quais são as leis das armas deles, o que é um bocado estranho às vezes, por exemplo, andar a ler leis das armas em línguas bué estranhas, que eu obviamente não consigo, e tive que me socorrer de algumas entidades externas para conseguir perceber o que lá está, falar com muita gente em muito lado, e realmente comecei a constatar que existem muitas diferenças na lei referente ao Airsoft pelos países da Europa, mas existem algumas coisas que são muito iguais a todos. E essas coisas que são muito iguais a todos é aquilo que eu queria, primeiro de tudo, que a nossa lei abrangesse. Ou seja, tornar igual aquilo que é igual nos outros lados. Ou pelo menos o mais igual possível, que não é igual sempre em todos os lados, mas que um grande número dos Estados-membros seja parecido. Até porque isso é muito importante para o nosso governo em especial. O nosso governo baseia-se muito nos outros países, especialmente Espanha. Aliás, se vocês forem ler a lei das armas espanhola, é absurdamente parecida com a nossa, ao ponto de muitas das coisas são transcrições letra por letra, ponto por ponto. Muitas, mesmo, muitas. É mesmo cópia chapada. E eu acredito que fomos nós a copiar os espanhóis e não eles a copiar-nos a nós. Muitas. Desde o que é uma arma curta e o que é uma arma longa, igual. O que muitas vezes nós temos que suportar e discute-se hoje muito em dia isso por causa da forma como pintamos as nossas armas. O que é que são armas brancas, o que é que são tudo. Mas não no que são armas de Airsoft. Armas de Airsoft decidiram pôr tudo diferente. Mas é muito estranho porque é tudo muito igual, mas igual a um ponto ridículo. E é estranho porque quando nós começamos a ver isso, quando eu começo a ver a lei das armas espanhola e chego à conclusão que o Airsoft não está, entre aspas, na lei das armas espanhola. Atenção que o Airsoft em Espanha é considerado uma arma, categoria 4, que é uma pressão de ar, digamos assim. É considerado uma arma, mas não é legislada especialmente dentro da lei das armas. E eles têm, lá está, uma lei própria, à parte, que diz o que é o paintball e o Airsoft. Isto existe em muitos sítios. Ou seja, nós podemos ter uma arma, um objeto que é considerado uma arma, em que dizem que isto é uma pressão de ar, digamos assim, e mesmo assim ela não estar, as regras para a sua utilização não estarem estipuladas na lei das armas. A lei das armas é normalmente uma lei muito abrangente, muito pouco específica, que vai ditar as regras básicas para tudo o que são armas, especialmente armas perigosas. Depois para o desporto, para os colecionadores, etc., fazem-se leis específicas, que é aquilo que a gente pede, fazer uma lei específica, nossa, em que se fale de Airsoft mais abertamente, e o que vem dentro dessa lei específica pode ser muita coisa, e eu não sou ninguém para decidir ou pedir que se coloque lá algo muito específico do género, quais é que são os juros que são permitidos, etc. Ou seja, não me cabe a mim sozinho ter esse discernimento nessa argumentação, porque para mim é uma coisa, para outros é outra, e isto é de todos, por isso. Agora, eu consigo perceber que para todos é bom não ter pinturas, pelo menos para a grande maioria. Já não consigo dizer para todos, mas para 99% do Airsoft, para 99% do Airsoft é bom não haver pintura. Logo, a petição faz sentido que se fale das pinturas. Percebo que para toda a gente é importante poder alugar-se armas de Airsoft, porque
uma APD poder alugar, por exemplo, em jogos de apresentação novatos, é fantástico. Exatamente. Ou alguém, podemos convidar um amigo nosso para ir jogar, irmos ali ao Mega Camp, ou um campo qualquer, ou Nest, por exemplo, que são campos de Airsoft que permitem a prática de Airsoft também, desculpem, campos de paintball que permitem a prática de Airsoft, levar um amigo para experimentar, ele aluga uma arma, brinca connosco, gostou, vai a uma loja comprar a arma. Neste momento, uma pessoa para experimentar, legalmente, para experimentar Airsoft, tem que se fazer associado e comprar uma arma de Airsoft, às vezes, valor de centenas de euros. O que não faz sentido absolutamente nenhum. Mas, se eu for caçador, eu posso emprestar uma arma a um amigo meu caçador. Posso, uma arma de fogo. Se eu for Airsofter, não posso emprestar uma arma de Airsoft a um amigo meu Airsofter. Por Exato. isso, Não é coerente, não é? Claro que não, claro que não. Obviamente que havia aqui coisas a ser corrigidas e que eu percebo que toda a gente poderá estar de acordo, e então foi isso que investimos. Aquilo que podemos todos estar de acordo, fazemos isso. Ok? É isso que vamos pedir. Nada mais. Aquilo que poderá causar discórdia será decidido mais tarde, incluindo qual a energia para utilizar em jogo. Ok? Sim, vamos falar desse tema muito polémico, porque acho que está a ser. Eu acho que a parte das pinturas, ninguém se importa, obviamente, que ninguém quer ter as suas armas pintadas de amarelo, não é? Quase ninguém, sim. Quase ninguém. Muito, muito Já pouco. não podemos dizer toda a gente. Pronto. Mas sim, quase ninguém. Mas a questão de aparecer na petição os 13 julos está a criar muita confusão e acho que muitas pessoas não estão a compreender onde é que são encaixados os 13 julos e acho que está a ser aqui o tema mais polémico à volta da petição, não é? E vejo que tens... até a Maria se riu, este Nato. Tem sido o Nato tem estado nos comentários, sabes que o Nato quando vem aqui para os comentários vem destabilizar tudo, é sempre ele que anda a fazer a piadinha. Para mandar fogo isto. Só. E vejo que nos grupos de Facebook, os grupos de Airsoft no Facebook, tens respondido constantemente às mesmas questões sobre os 13 julos. Explica-nos então agora, que estamos aqui muitas pessoas e que podemos tirar esta dúvida, a questão dos 13 julos, o porquê dos 13 julos, como é que isso funciona na prática? Ok, então os 13 julos só entraram, basicamente só entraram nesta última fase da petição e foram os 13 julos, não só, mas foram os 13 julos que obrigaram a modificar a petição como ela estava feita, quando nós percebemos que, para vocês terem uma ideia, a petição que eu queria fazer, a que eu gostava de fazer, para ter mais garantias de sucesso, era colocar ponta pintada apenas, 2 centímetros a contar da boca do cano, ou seja, estamos a falar do tapa-chamas apenas, e nem sequer era o tapa-chamas todo, era só um bocadinho, e nada mais, sem coronha, sem punho, independentemente se é curta ou se é longa, que é para não haver aqueles problemas de o que é curto, o que é longo, para não dar asa a má interpretação. No fundo, um bocadinho como o Brasil tem, não é? Que tem aquela ponta laranjinha só. Sim, exatamente. Os Estados Unidos também têm, mas depois lá está, não são obrigados a usá-la em jogo, na realidade. Ok. Na Europa, na Itália é obrigatório vender com a ponta laranja, mas não é preciso para jogar. Isto serve só para quando estás a comprar numa loja, de saberes distinguir visualmente o que é Airsoft e o que é que não é. Então eles metem só uma coisinha, tipo, depois sai, estás a ver? Um coisinho laranja, tipo plástico, depois mandam fora. Ninguém em Itália usa a ponta laranja, claro, porque não tem que usar, é só mesmo para distinguir quando estão na loja. Agora, o que é que... pronto, é a única coisa remotamente parecida com pintura que existe é a Itália, é o caso do Reino Unido, em que qualquer pessoa que não esteja associada ao CARA, que é uma associação de lojas que é obrigatória estar associada como se fosse uma APD lá, ou como se fosse uma federação quase, porque é única o CARA. Se uma pessoa não quiser estar associada ao CARA, tem que ter a arma toda pintada e só pode ter poucos joules, a arma não pode ter mais de 70 centímetros de comprimento. Há assim umas leis um bocado estranhas, ou seja, é como se fosse um brinquedo, como se fosse uma Nerf. Se estiverem associados, se estiverem associados, não há problema nenhum. Que basicamente é 99,9999% da população que joga Airsoft lá. Para estar associado, não precisam pagar nada, basta jogar 3 vezes. Jogam 3 vezes, por isso normalmente as 3 primeiras vezes eles alugam armas só, alugam uma arma para ir jogar, a segunda alugam uma arma para ir jogar, a terceira alugam, ao quarto dia já compraram a sua. Basta isso. Ou seja, lá está, não é uma lei também muito inteligente, porque é que se tem que fazer isso, mas lá está, foi a forma que eles conseguiram articular, ficou assim, toda a gente está contente, vamos embora. Eu não me importo de ter algumas leis um bocado parvas.
Eu não me importo. Eu sei que às vezes acontece, temos de dar o braço a torcer. Há vários órgãos que querem coisas diferentes. Epá, mas podem ser um bocado parvos, mas que não impeçam os nossos direitos fundamentais, que eu acho que é um direito fundamental termos uma arma de airsoft igual ao dos outros Estados-membros na Europa, minha opinião. Existem Estados-membros, 2 Estados-membros, que não têm airsoft na lei. É uma coisa um bocado underground. Mas toda a gente joga, sem problema. Ou seja, nem sequer está na lei, nem sequer há referência sequer ao airsoft, mas jogam e não têm problemas nenhuns e usam juros até bem mais baixos que os nossos, por autorrecriação. E pronto, não há grande stress. Existem outros países que têm legislações em que permitem juros muito mais abusados até que os nossos, sem problema nenhum. Nós, até há muito pouco tempo, lá está, permitíamos 1.3 juros apenas, e por causa disso usávamos em todas as armas 1.3. Na Itália, e Irlanda são os únicos 2 países que estão abaixo de nós nesse respeito, permitem apenas 1 joule, e por causa disso usam 1 joule em todas as armas, porque é tão baixo que vão usar aquilo para todas. São as únicas exceções na Europa em que realmente usam joules muito baixos. Todos os outros países têm permissão legal para usar muito mais do que aquilo que eles usam. Ok? Muito mais do que aquilo que eles usam. Existem países com 7, 7,5 julos, 3 julos em Espanha é 3, deixa-me confirmar só para não dizer asneira, que são tantas leis em Espanha. O projétil, em Espanha é 3.5 julos, são 600 e qualquer coisa FPS, 615, salvo erro, FPS, contados com 0.20, assim de cabeça. Mas lá está, permitem, não é na lei das armas sequer, é numa lei própria, à parte, que dizem que as armas podem ter até aquele valor, mas depois eles jogam com outros, ok? Isto é só para ser considerado, é o valor máximo que a partir daqui deixa de ser considerado uma arma de airsoft e passa a ser uma arma a sério, basicamente. Uma arma de uma classe superior, porque pronto, tem força muito alta, digamos assim. No caso deles, eles deixam usar 16 joules para o paintball, mesma coisa, uma arma paintball pode ter até 16 joules, mas ninguém usa 16 joules para jogar em paintball, nem pouco mais ou menos. Claro. Usam bem abaixo disso, mas tem que haver aquele limite a partir do qual que deixa de ser considerado uma arma de airsoft. Há pessoas que podem meter as armas 3 joules e usá-las como se fosse uma pressão de ar em casa. Percebes? Ou seja, quem quiser pode usar uma arma com mais joules para disparar em casa, uns pratos que tenham, umas latas. Em vez de comprar uma pressão de ar, que é uma coisa mais perigosa, compram uma arma de airsoft, que é uma coisa menos perigosa, e usam com um bocado mais de força para tirar o alvo. Se eles quiserem, podem fazer competições de sniper com 600 FPS contra alvos de papel ou alvos de cartão. Podem fazê-lo, não há problema nenhum. Se alguém quiser, se o pessoal quiser vir, não tem problema nenhum. Para jogar, é outra questão. Para jogar, eles têm organizações e associações que ditam quais as regras para jogo. E a grande maioria delas dita que 350 FPS, 1.13 joules é o limite para jogar, com armas de assalto. Limitam até a gramagem das BBs que se usam. Limitam, ou seja, não podemos pôr BBs 36 numa arma de assalto em CQB, como existe cá em Portugal. Limitam as armas de sniper, 500 FPS ou 550, dependendo do sítio. Embora a lei deles permita muito mais. Em todos os países da Europa, existe, com exceção do que eu falei, Itália e Irlanda, que coitados têm um jogo limite, em todos os outros países, o limite legal é bem superior àquele que é usado em jogo. E ninguém usa tanta força como nós. Nós usamos mais força que estes países todos. E temos menor permissão. Porquê? Porque temos realmente um limite legal relativamente baixo, e como é relativamente baixo, vamos até ao máximo. Se tivéssemos um limite muito maior, obviamente que iríamos ter que fazer outro limite para nós. Esses limites, em alguns países, está legislado na lei, está colocado na lei, ok? Noutros países é feito pelas próprias associações ou federações de airsoft. E eu estou completamente de acordo em usar-se qualquer um dos meios. Pode estar na lei, pode estar só afiliado a uma APD ou a uma federação que tem valor legal, atenção, que tem valor legal isto. De resto, vou dar um exemplo muito concreto. O nosso carro, quando nós compramos um carro, o nosso carro anda mais do que 120 km/h.
Ele anda, Certo. ele é capaz de o fazer, mas não podemos, ok? Porque neste caso a lei diz que temos que andar até aquele, mas posso comprar um carro que anda mais do que esses quilómetros por hora. E eu até posso ceder esses quilómetros por hora. Se eu for, por exemplo, ao Autódromo de Estoril, com o meu carro, eu posso fazer corridas lá e andar a um outro limite, ok? Que não é o estipulado para andar na rua. Esse limite é estipulado pelo autódromo. Nem sequer esse limite nem sequer está na lei. Esse limite é controlado pelo autódromo. E estamos a falar Claro. de um carro. Uma coisa que se houver um acidente eu morro, ok? Ou seja, é tal e qual como uma arma de airsoft mal usada pode magoar, um carro muito pior. No entanto, não precisa de estar na lei sequer a limitação de velocidade para algumas situações. É preciso estar na estrada, tudo bem, obviamente por consequência da situação que é um carro, mas há outras Claro. situações que não está. E o meu carro pode andar a mais do que 120 e não é por isso que ele é proibido. Da mesma forma, na lei das armas geral, que está, nós queremos que lá está o Airsoft fique claramente fora da lei das armas, que ele na realidade está, mas que isso tem que apresentar-se de uma forma clara que o Airsoft está fora da lei das armas, e redigir-se uma lei própria que diga, tal como a espanhola ou com outras, ou como outros países, que diga afinal de contas o que é que se pode fazer em Airsoft. E aí, o que se vai dizer, essa discussão não parte de mim, não sou eu a decidir isso, vai-se discutir Claro. entre APDs, entre polícia, entre vários órgãos, várias pessoas até que queiram consultar o que é que pode ser permitido por lei ou não, o que é permitido por lei, o que é permitido pela APD, se é preciso fazer uma federação e a federação é que cria as regras, tal como existe no futebol, que faz as regras para o futebol ou para outros esportes quaisquer. E é isso que eu quero. Eu quero uma maior abertura para podermos decidir o que fazemos. Nunca vamos usar armas de airsoft contra os julos, nunca, até porque elas não conseguem fazê-lo, é impossível. Exatamente. São 13 julos porque o airsoft, o paintball poderá eventualmente chegar a esses julos, digamos assim, e aquilo que queremos é que digam o airsoft e o paintball estão fora da lei das armas, e a forma de o dizer é dizer que daquela forma bonita, que objetos que pareçam com uma arma de fogo, que disparem disparem sem deflagração, sem pólvora, até aos 13 julos, estão fora da lei das armas. E eu percebo porque é que as pessoas às vezes têm um bocado de reticência, porque as pessoas veem que uma reprodução de armas de fogo para fins recreativos, o que nós propomos, seja até 13 julos. As pessoas esquecem-se que o paintball também é uma reprodução de armas de fogo para fins recreativos, quando é parecido. Daí os 13 julos. Ou seja, sai tudo da lei das armas, e redige-se uma nova lei com outros julos. E até digo mais, muito à partida, quando se redigir a nova lei, é bem possível que os nossos julos baixem um bocadinho. Simplesmente para igualar ao resto da Europa. 350 para mato, 500 para sniper, que até pode ser proibido em alguns campos. Os campos são sempre soberanos e podem dizer, no nosso campo nós não queremos essa energia, ok? Pois, exatamente. Super soberanos. Nós não queremos aqui, porque acho que este campo não dá para snipers, os snipers aqui têm que usar 400 e podem só dizer, aqui é 400. Certo. Têm essa liberdade, mas da mesma forma não vão poder dizer que no nosso campo é só para rijos e usamos todos 5 julos, porque vão haver sempre APDs ou uma federação que vão estipular as regras máximas para o fazer. No entanto, vale a pena também fazer aqui uma ressalva que neste momento, tu, qualquer pessoa, neste momento não que estas horas não estão abertas, mas amanhã podemos ir a uma loja comprar uma arma de chumbo, uma 4,5, uma pressão de ar, basta ter 18 anos, não precisamos estar afiliados, não precisamos de pinturas, ela dispara com muito mais do que 13 julos e não há nada na lei que não diga que eu não posso disparar contra uma pessoa, aliás, de uma forma bonita essa forma diz-se que não podemos aleijar ninguém, não podemos tentar contra a vida nem a integridade física de alguém, e ao fazê-lo com uma pressão de ar, claro que o estamos a fazer. Ou seja, da mesma forma... Pressão de ar, eu acho que todos nós conhecemos alguém na família que tem uma, não é? Sim, seja pouco for. Agora, não é? Sim, tecnicamente na lei não diz que eu só posso disparar contra alvos de papel, não diz isso na lei. Claro. Nem diz que em Airsoft podemos disparar contra pessoas, não diz. Porque isto obviamente depois tem, senão íamos a um ridículo de prever cada passo que a pessoa possa dar na lei. Não é possível. Obviamente é possível determinar que não podemos atentar contra a integridade física de alguém e obviamente com
determinados juros numa arma de airsoft ou de paintball, isso pode acontecer. Qualquer um de nós, se eu neste momento posso ir comprar uma arma de paintball e usá-la contra alguém em jogo com 13 juros, que não é permitido em paintball, ok? Isso pode acontecer, entre aspas. Quando eu digo pode acontecer, a lei não diz que não pode acontecer, mas posso-te garantir que eu nunca vou conseguir fazer na realidade, porque onde eu for jogar paintball não me vão deixar fazer. Por isso é que eu digo que é um bocado uma cena de... Esta questão dos 13 juros é uma não questão. É uma não questão. As pessoas que têm medo de, mas se na lei não disser... Ponto 1, na lei pode dizer, só que isto é mais à frente que se vai pensar sobre isso. Ponto 2, mesmo que não diga, não é possível, na mesma. Porque, pronto, na realidade, eu não posso atentar contra a vida nem a integridade física de alguém. Só. Na lei não diz expressamente, que eu não posso atirar pedras a uma pessoa. Diz que eu não posso atentar contra a integridade física dessa pessoa. Que é a mesma coisa. Mesma coisa com uma arma de airsoft com juros demasiado elevados. Se eu fizer mal a alguém com uma arma de airsoft, eu sou culpado disso. Basicamente. Claro, exatamente. Exatamente. A criação desta petição, no fundo, isto é uma ponta do iceberg para tudo o que temos a seguir, não é? A seguir disto, o que é que acontece? Então é assim, há 3 passos para este desafio. O primeiro passo são as assinaturas e para mim é o mais difícil. Porque há sempre resistência. E atenção que nem sempre a resistência é má, não é isso que eu quero dizer. Eu acho que é muito importante as pessoas que não percebem exatamente aquilo que está a acontecer que não alinhem e que tenham dúvidas e que as questionem, que façam perguntas. Mas aquelas pessoas, há sempre aquelas pessoas que não querem, infelizmente existem, que não querem saber, que estão contra porque sim, porque vários motivos, nem interessam aqui para os casos, mas que estão contra porque sim e há um bota abaixo por causa disso. Isso também acontece. Felizmente, são muito poucas pessoas em que isso acontece. E estou surpreendido, eu estava a preparar-me para pior. Eu vou-te ser sincero, eu estava a preparar para muito pior e fiquei muito contente como toda a comunidade se uniu para fazer algo pelo Airsoft. Algumas das pessoas que nem sequer concordavam com a forma como a lei diz, não concordavam com tudo. Há pessoas que preferem que continue na lei das armas, etc. Mas mesmo assim perceberam que era bom o suficiente, era melhor para todos e apoiaram a causa. Eu próprio, a petição como está, não é a minha forma favorita. Não é. Eu preferia de outra forma. Mas esta é a forma que é possível e que eu tenho possibilidade de realmente conseguir passar em Assembleia para que depois exista o segundo trabalho, ou seja, o passar na Assembleia é o segundo passo, para que depois cheguemos a um terceiro passo que é constituir a legislação específica para Airsoft bem pensada. Essa legislação, nós lá está, prevemos 4 pontos que não podem ser afetados, que são as empresas que se dedicam à venda de Airsoft não podem estar, cá em Portugal, não podem estar a ser discriminadas em relação a outras que vendem lá fora, ou seja, se lá fora vendem sem pinturas para cá, nós também podemos vender sem pinturas para lá, ok? Isso é imperativo. Sim, faria sentido. Os jogadores não podem ser alvos de leis que criminalizem a prática da modalidade. Não é por eu fazer um erro pequenino numa coisa que não é muito grave que passa a ser um crime. Imagina a questão das pinturas, basta ter aqui menos pintura, 5 centímetros é até aqui. Eu até pintei um bocadinho mais, mas se eu pintar um bocadinho menos, é um drama. É um crime, porque estou na posse de uma arma ilegal. Ou seja, eu não posso ser criminalizado por uma coisa menor. Devo ser criminalizado quando faço asneira, quando pego nisto e vou fazer uma maldade a alguém com ela. Tal como se eu pegar noutra coisa qualquer e for fazer uma maldade com ela. Aí sim. Mas não criminalizar o objeto, ok? Nem a pessoa que o possui, só porque sim. As empresas devem poder alugar os equipamentos, é a terceira coisa, até porque existem pessoal no cinema que não consegue utilizar armas de airsoft em filmes, nem em telenovelas, nem nada disso, que são muito mais seguras do que armas reais. Neste momento têm que ir à polícia alugar armas, muitas das vezes reais, outras vezes são de salva, mas não interessa, são sempre mais perigosas que as nossas. E têm que alugar essas armas e pagar muito à polícia para poder alugar essas armas, muito dinheiro, quando a polícia não deve andar, na minha opinião, a concorrer contra lojas, digamos assim, contra negócios de pessoas que queiram cumprir essa função.
essa, para mim, é dos pontos mais nefastos que existem e que tem que ser seriamente revisto, porque é muito, muito, muito perigoso em Estado de Direito acontecer isto. Sim, No eu fim, honestamente eu não fazia ideia disso e só quando tu explicaste na live da outra vez é que para mim sempre fazia sentido que eram tudo armas a fingir, não é? Nos filmes e séries e tudo mais e não tinha a sim. mínima noção disso. E fiquei bastante surpreendida porque acho que não faz o mesmo sentido isso. Até te posso dizer que há países onde o airsoft é ilegal, fora da Europa, países onde o airsoft é ilegal que usam, que permitem armas de airsoft para filmagens. Ou seja, Pois, estás a ver. ou seja, cá deve ser possivelmente o único país do mundo, possivelmente, pelo menos não conheço nenhum, onde realmente não se pode utilizar armas de airsoft para cinema, porque dizem não, tem que estar pintado. Podem usar, mas tem que estar pintado. Ou seja, Yeah. é a Super mesma coisa, realista, é não a é? mesma coisa que dizer não podem usar, não é? Yeah. É pior, é gozar com a cara das pessoas que filmam, não é? Mas pronto, última coisa que se pede para esta nova legislação ter é os dispositivos para a prática não podem ser obrigatoriamente alterados com cores fluorescentes, indo na direção contrária de todos os outros Estados-membros e destruindo o valor patrimonial do objeto. Porque isto aqui já não vale a mesma coisa. Ok, depois de eu ter pintado da forma como está, destrói Óbvio. o valor monetário. Mesmo que ele for novo, se ele for novo em loja, o valor dele está destruído, porque já não Claro. vale a mesma coisa. Ou seja, estas são as questões que nós pomos. Isto é aquilo que nós pedimos, ok? Nem sequer tem a ver com juros, nós não pedimos nada em juros. Estão lá os 13 juros, porque se nós não pusermos os 13 juros, nós vamos contra a lei atual, que não está modificada, que está bem esclarecida e está bem instalada, digamos assim, e aí ia tudo por água abaixo. Porque nós íamos estar Yeah. a pedir uma coisa que não existe na lei. Nós íamos estar a falar de uma Claro. coisa que não existe na lei. Temos primeiro de definir o que é aquilo que nós queremos na lei e só depois é que pronto. Olha, está aqui a dizer o NATO 25 euros à hora cada polícia. Tinham-me dito outra Pois, coisa. eu sei que estava a falar sobre isso aí. Eu acho que já me tinham falado por dia, que era por dia, acho que era cerca de 700 euros por agente para cada 2 armas. Um agente, mas lá está, eu não sei os valores exatos, isto foi na conversa com o pessoal do cinema, mas sim, os valores não são meiguinhos. Não são meiguinhos. Yeah. Olha, eu tenho aqui algumas perguntas. Olha, aí a pergunta: qual é as Desculpa. assinaturas necessárias para chegar à Assembleia? Deixa-me só aqui dizer uma que não está nas. Sim. Aqui o Telha Zé está a dizer: existem armeiros cinematográficos? Sim, existem, só que só podem. Não podem alugar armas de airsoft sem pinturas. Ok? Os armeiros cinematográficos têm que arranjar outras armas, porque as armas com pinturas. Aliás, até poderiam haver isso, até poderia haver, mas não é nada simples, porque eles vão ter que pedir autorização à polícia ou neste caso ao diretor da polícia, para conseguir alugar uma arma de classe A para um fim de cinematografia. O que é um ridículo de burocracia e de dinheiro que vai ser envolvido, que não tem cabimento nenhum. Ok? Atenção a isso. Estavas a dizer em relação às assinaturas. Sim. Neste momento, se nós fechássemos agora a petição, nós tínhamos o segundo objetivo já estabelecido, que é de ser ouvidos por uma comissão parlamentar, ou seja, vários deputados de vários partidos, nos iriam ouvir para perceber o que é que nós pretendemos e que de forma é que podem ajudar. O passo a seguir, que é o nosso objetivo final, são 7.500 assinaturas. 7.500 assinaturas vão permitir ou vão obrigar a Assembleia uma audiência, digamos assim, em plenário, para nos ouvir. A não ser que exista algo anticonstitucional ou alguma coisa que vá contra a lei naquilo que a gente peça, que não pedimos. Foi esse o nosso grande motivo até para ter a petição como temos neste momento, para não ir de encontro ou contra nada, ok? Obviamente que 7.500 é um objetivo difícil, mas eu gostava de passar esse objetivo. Eu gostava de ir para além disso, porque só demonstra força no Airsoft. E já agora aproveito para dizer que
a maior petição que eu conheço, ok, pode ter havido outras, que eu conheço envolvendo armas de fogo, no geral, e lei das armas, incluindo airsoft, mas na realidade todo o espectro de armas, foi a petição que conseguiu realmente fazer com que a lei das armas fosse revista em 2019, ou seja, foi uma petição que deu origem, a petição foi bem sucedida, a petição pedia uma revisão à lei das armas e a lei das armas foi revista, ok? Eles conseguiram o que queriam. Obviamente que há coisas que o pessoal ficou mais contente, outras nem por isso, mas pronto, isso é outros assuntos, porque nem tudo o que eles queriam ver aprovados na lei foi possível, mas muitas das coisas foram. E estamos a falar de toda a gente relacionada com armas, conseguiram 8.000 e poucas assinaturas, ok? Nós neste momento temos metade disso, um pouco mais de metade disso, só o Airsoft. Só o Airsoft. E isto já quer dizer alguma coisa, ok? Quer dizer que somos fortes, somos muito grandes e estamos unidos. Neste momento, que eu saiba, nenhuma APD está contra a petição. Nenhuma loja está contra, aliás, todas elas estão a apoiar a petição, tanto quanto é o meu conhecimento. E acho que isso só por si é algo único e que foi conseguido unicamente pela comunidade em geral, que ao unir-se fez com que APDs se unissem, ou pelo menos que não discordassem tanto, que lojas se unissem, que se começasse a perceber que temos força em conjunto, ok? Só por aí, imagina que isto foi tudo por água abaixo. Por alguma razão, uma coisa que a gente não previu. Foi tudo por água abaixo. Já temos aqui vitórias muito, muito, muito boas. Ok? Vitórias muito importantes. E que devíamos refletir sobre isso. Estás confiante? Estás confiante nisto? Sim, no caminho que está a ter? No caminho que está a ter, sim, estou. Obviamente é normal estar um bocado assustado com o abrandado de assinaturas, que é perfeitamente normal. Normal. O ímpeto já passou, é normal. A partir de agora vai ser a fase dura das assinaturas, que é aquela que demora, que é aquela que cresce devagarinho, que vai demorar tempo e que não podemos deixar cair os braços. Basicamente é isso. Claro. Essa parte é dura, ok? É uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. É uma maratona, custa muito. E pronto, estou confiante, mas obviamente estou muito apreensivo. Mas estou confiante, sim. Olha, eu estava aqui a ver, tenho aqui pergunta, Fuzzy Airsoft, que diz como vamos ultrapassar a opinião da polícia? Não vamos, nós vamos, aliás, resumindo, aliás, o que eu quero dizer é, vamos conseguir ultrapassar não é a palavra correta, nós não vamos ultrapassá-la, nós vamos ter que demonstrar que a polícia está errada, ok? E temos já muitas ferramentas para fazer. Lá está, para a segunda fase, a seguir à petição, quando chegarmos à Assembleia, já vai haver uma chega e vai ser especialmente importante quando houver a terceira fase, a reunião para estabelecer lei, para realmente se construir leis sobre o Airsoft. A polícia vai, obviamente, colocar muitas entraves, mas nós já temos, quando eu digo nós, sou eu e o advogado, etc., já temos algumas coisas preparadas para... Sabemos o que é que a polícia vai propor ou contra-propor. Em alguns dos pontos eu posso já dizer que vão ser um bocado humilhados pela forma, porque não vamos ser meigos desta vez. Não vamos ser meigos porque basicamente chega um bocado de ter medo da polícia. Nós não estamos na Venezuela, nem em países em que existe, infelizmente, medos por parte do que é que a polícia possa fazer. Eu recuso-me a viver em medo em Portugal, num país onde eu pago impostos para uma coisa que é 100% legal e que não faz mal a ninguém. Recuso-me a ter medo disso. Eu percebo que existem reticências e temos que ter cuidado com alguns aspectos do nosso desporto. Perfeito, não há problema nenhum, percebo isso. Mas daí a chamarem-nos parvos e obrigarem-nos a fazer isto, que não existe em lado nenhum do mundo, não existe em lado nenhum do mundo, é uma afronta aos meus direitos e aos nossos direitos todos, e a direitos de pessoas que a maior parte de nós airsofters nem sequer tem conhecimento que existem, que são colecionadores, que gostavam de colecionar armas de airsoft, que são pessoal que trabalha na cinematografia, gostava de ter um orçamento mais barato para fazer aquilo que eles fazem e mais seguro, que são
o pessoal de reencenação histórica, que não pode usar armas de airsoft para fazer as suas reencenações por motivos óbvios. Todas estas pessoas são celizadas. Não só nós airsofters a jogar airsoft. Claro, exatamente. Olha, deixa eu ver o que é que... Desculpa, aqui o Luís Norte está aqui a dizer só aqui uma coisa, neste país a polícia é quem menos manda. Atenção, eu quero dar aqui uma ressalva. Quando eu falo da polícia, eu falo de alguns órgãos diretivos da polícia, não falo do agente normal, que neste caso das armas mandam bastante mesmo, e têm um poder muito grande na opinião política em muitos casos. E por causa disso é que nós temos estas pinturas hoje em dia, ok? Por causa desse poder que existe, que é desproporcional ao resto da população. Mas pronto. Okay. Olha, a Limón está com a dúvida que não percebe esta relação polícia, da polícia, porque isto não é uma questão política. Não Porquê é. que estamos a falar destas duas coisas? Não é uma questão política. Para a política estava, neste momento, a política diz que o airsoft está fora da lei das armas. Aliás, existia uma proposta do PSD para baixar ou retirar grande parte das pinturas que nós temos, caso falhasse a primeira proposta, que era do PS, para retirar o airsoft da lei das armas, ok? Ou seja, existiam dois partidos já a defender um bocadinho o airsofters, um com aquilo que nós queríamos, outro com, ou pelo menos que muitos queriam, outro já com se isto não passa, temos já aqui algo que pelo menos satisfaça o pessoal do airsoft. Ou seja, estamos a falar de os dois maiores partidos em Portugal estavam a favor do airsoft. Mas lá está, a polícia tem algumas ressalvas e essas ressalvas fazem-se valer na lei. Porque mais ninguém queria pinturas, basicamente. Yeah. As perguntas estão agora a chegar. Olha, há muita gente a perguntar qual é o prazo final da petição. Há um limite? Não há um limite legal, ok, neste momento, ou pelo menos se houver é extremamente grande, eu nem sequer o conheço porque não vamos chegar a esse ponto sequer. O que eu gostava de fazer é chegar ao final do mês com as assinaturas prontas. Ao final do mês não, desculpa, dia 6, ou seja, passado um mês. Próximo dia 6 ter as assinaturas necessárias. Se isso não acontecer, não há problema nenhum de prolongar e também não há problema nenhum de prolongar até setembro. Ou seja, há essa proposta já foi feita essa proposta à minha pessoa de eu prolongar até setembro. Não o queria fazer, gostava de ter antes disso, mas se for necessário faremos, claro que sim. Mas eu gostava de chegar ao final do dia 6 já com as assinaturas todas e se calhar até prolongar um bocadinho mais só para passar ainda mais essa faixa das 7.500 que são necessárias e ter alguma margem de conforto. Tenho um bocado de pena de não termos 50.000 assinaturas porque era completamente possível. Ou seja, se nós todos quiséssemos, tínhamos 50.000 assinaturas com facilidade. Mas lá está, tínhamos que todos fazer o mesmo. Todos nós tínhamos que ir buscar 2 pessoas e assinar, 2 pessoas que estivessem a favor da petição e assinar juntamente connosco. E aí era possível. E 50.000 assinaturas era completamente impensável para a Assembleia da República recusar o que fosse. Pois. Ok? Mas pronto, lá está. Já era mais difícil, não é? Eu sei que é complicado. Não dá para agradar a gregos e troianos. Eu percebo. Exato. Olha, eu estou a pôr aqui, as perguntas vão entrando. O Fuzi pergunta se dá para confirmar as assinaturas válidas até agora, ou seja, as que estão confirmadas por e-mail. Não dá. Pelo menos que eu conheça, não dá. Depois, mais tarde, a Assembleia pode decidir verificar essas assinaturas e não sei qual é que é o processo que eles fazem, mas conseguem depois verificar quem é que tem um e-mail válido, quem é que não tem. Existem algumas, posso já dizer que já verifiquei algumas assinaturas que não são válidas, algumas eu apaguei, dá para apagar assinaturas, eu posso dizer não quero esta assinatura, porque verifiquei que não me parece coerente. Existem algumas assinaturas que não estavam válidas, sim, ou porque não puseram o nome todo, ou porque não... porque vê-se perfeitamente que aquilo não é o nome de uma pessoa, coisas assim do género, mas pronto. Bom, há sempre aqueles que tentam aldrabar, não é? Sim, olha, às vezes por boas questões, pronto, com uma boa intenção, mas não podemos. Uma boa intenção, não é? Exato. Olha, Nato pergunta, mas a APDI não podem pôr, sobre há pouco temos falado dos limites, aí não podem pôr o limite, pois tem de estar escrito por lei. A APD não faz a lei. Não, queres comentar? Sim, quero.
A APD, a APD não pode pôr o Queres limite. que ponha de novo? Espera aí. Sim, mete aí. Põe de novo. A APD não pode impor o limite, pois tem de estar escrito por lei. Não, o limite não tem de estar escrito por lei. O limite pode estar escrito por uma associação que define as regras daquela prática, e isso pode estar na lei. A lei pode dizer que, a partir deste momento, quem define as regras para este desporto é a federação tal ou a associação tal. Eles podem fazer isso. Agora, lá está, é preciso estar na lei isso. E é por isso que nós queremos uma legislação própria que diga, ou que diga nessa própria lei quais é que são os limites para jogo, o que é complexo, o que é perigoso, atenção, ou que delegue esse trabalho a uma comissão que o faça, a um órgão que o faça, a uma federação, até se o quiserem, se virem que se calhar é melhor fazermos uma federação e a federação é que define isso, que o faça, ok? E a federação, em conjunto depois com o IPDJ, etc., vai ver o que é possível de fazer, o que é seguro, o que é que não é, porque isto não é feito às três pancadas. A lei não tem que dizer tudo, ok? Ou pelo menos é a mesma coisa com o autódromo, aquilo que eu estava a dizer. A lei não diz qual é os quilómetros hora que eu posso andar no autódromo, mas o autódromo decide quantos quilómetros hora que eu posso andar lá. E estamos a falar de que se há um despiste, a pessoa pode morrer. É bem mais perigoso do que usar trios no Airsoft, que nem sequer é possível. Mas pronto, posto isto, sim, é possível outros órgãos serem agentes fiscalizadores, ok? É possível, claro que sim. Ok. Olha, JP Sabino pergunta se a petição tem de ser apenas assinada com cartão de cidadão ou com se título de residência também dá. Pode sim, neste caso, por exemplo, brasileiros e outras nacionalidades que residam em Portugal são pessoas que estão afetas à mesma lei, por isso podem assinar. Ok. Podem pôr só nos comentários a dizer que é o cartão de residência. Eu acho que não é necessário, eles conseguem perceber isso, mas metam pelo simples ou não o número apresentado é o cartão de residência. Pronto. Olha, por e-mail, quanto tempo demora o processo depois das 7.500 assinaturas? É um bocado vago, mas é tipo uma coisa à volta dos 3 meses. Ou 2 a 3 meses, na realidade. Porque é 2 meses, são 60 dias, mas depois pode ser prolongado mais 30 para nos darem uma resposta. Isto é, para nos dar uma resposta. Ok. Ou seja, vai ter que ser avaliado por eles e eles vão ter que dizer, e vai ter que ser apresentado em Diário da República, inclusive, qual é que é a deliberação. Se aceitam a petição, se não aceitam e porquê, etc. Obviamente se imagina que eles não aceitam a petição por alguma razão, que a gente não conseguiu prever. E a gente vê que consegue melhorar, pá, daqui a um tempinho voltamos a fazer a petição com essa alteração. Não é por aí, obviamente que vai exigir esforço de toda a gente. Mas, meus amigos, ninguém diz que isto era fácil. Agora, também não é assim nada difícil. Quanto muito exige uma segunda assinatura. Atenção, não é nada do outro mundo. Agora, não é isso que se pretende, claro, pretende-se que se passe. Se passar, se eles disserem, ok, muito bem, meus amigos, isto está aqui, nós vamos avançar com isto, pode demorar um tempo indefinido, que eu não consigo dizer exatamente quando, porque estamos a falar em mexer em leis, etc. Depende do que é que eles têm programado à frente, eles, Assembleia, para poder dar resposta às nossas questões. Pode demorar facilmente mais de um ano a fazer todo o processo de alteração. Pois. Ok? Porque tem que ser bem deliberado. Mas tem que se começar alguma vez. A partir do momento em que eles aceitem, em Assembleia, está feito. Ok? Está feito. A partir daí é só começar a trabalhar para um Airsoft mais justo, basicamente. Olha, o Franco pergunta, em vez de o limite ser decidido por cada APD, não seria melhor haver um? Vai um bocadinho de encontro ao que o Nato estava a perguntar. Sim. Eu vou-te ser sincero, isso tu estarias a pedir a minha opinião nesse momento. A minha opinião muito pessoal, porque posso dizer que não existe nenhuma resposta correta a isso, porque existem vários países na Europa a fazer de várias formas diferentes e todos resultam. Por exemplo, na Holanda, o limite, um caso, há mais do que outros países, claro, mas estou a dar a Holanda como exemplo, tem várias associações, como as nossas, não funcionam como uma federação, funcionam com APDs, digamos assim, e em que cada APD define valores diferentes para utilizar nos seus jogos. Existe um Skirmish que faz 350 para AEGs, 400 para DMRs e 500 para Sniper. Depois existe um de Milsim que, se for uma réplica de uma MP5 ou uma arma que na realidade os 9mm é 300 FPS, ou o que é, se for uma arma de réplica de 5,56 de calibre, leva outros FPS, ou seja, coisas muito mais complexas, e só vai aos jogos daquela associação quem quer, e funcionam muito bem, ok? E depois tens uma associação que define os joules para competição,
que como é contra papel ou contra cartão ou o que for, é muito mais alto, normalmente é 2 joules em pistolas, ou seja, 400 e tal FPS em pistolas, sem problema nenhum, é contra papel. Agora imaginem o que era a lei estipular isto tudo. Nós tínhamos que pensar o problema de estar na lei era, nós tínhamos que nos sentar e não nos esquecer de ninguém. Não nos esquecer do pessoal do tiro prático, que se dispara contra papel, não nos esquecer do pessoal que quer jogar em CQB, do pessoal que joga em mato, do pessoal que joga o speedball, tínhamos de pôr tudo na lei, que seria impensável. Mais vale ter uma federação que de repente surgiu um desporto novo no Airsoft, uma modalidade nova no Airsoft, em que usam diferentes tipos de energia por alguma razão. A federação rapidamente pode reunir um grupo de pessoas e dizer, ok, vamos fazer as regras para esta nova modalidade, as regras são estas, pessoal, podem usar. Não precisam de ir à Assembleia e não sei o quê, porque senão nunca mais saímos daqui a fazer leis para uso. Da mesma forma que a lei não diz que não há disparos a menos de 5 metros, que é uma questão de segurança, ok? A lei também não deve dizer que deve-se usar X FPS para jogo neste tipo de jogo, que é uma questão de segurança, ok? É a mesma coisa. A lei não tem que dizer que só se pode disparar a 5 metros de distância. Quem tem que dizer é a organização / federação / associação que esteja a fazer o jogo. Minha opinião. Exatamente. Mas pode constar na lei. Atenção, estão-me a pedir agora a minha opinião. Isto não vai ser decidido por mim. Ok? Não vai ser decidido por quem está a fazer petição. Isto nem por nós que estamos a assinar. Vai ser decidido por várias entidades ligadas ao Airsoft que vão deliberar sobre isso e que nós podemos ter alguma mão nisso, falando com as nossas APDs e dando a nossa opinião sobre o que é que nós queremos. E depois as APDs obviamente acabam por decidir o que é o melhor para se pedir, conforme que os associados peçam. É só isso. Bem, olha, o Homer também pergunta, agora que passámos a vaga inicial, como é que podemos alcançar o resto da comunidade? Por acaso também tinha isso para te perguntar. Uhum. Com esforço e dedicação. Agora, com esforço e dedicação. Esforço e dedicação é basicamente falarmos com amigos nossos que estejam de acordo com isto, pedir para assinar. Cada pessoa pode representar, aliás, não é cada pessoa, cada software pode representar muitas assinaturas na realidade, porque há outras pessoas que podem ter a mesma visão que não jogam e que podemos passar isso para a frente. Tentar esclarecer as pessoas que ainda não assinaram de que isto não é uma má ideia, que aqui está. Tanto não é uma má ideia que é usada no resto da Europa toda, basicamente. E resulta muito melhor que nós. Muito melhor que nós. Eles têm bem mais... A sério, eles, no resto da Europa, agora falando um bocadinho de segurança, o pessoal está tão preocupado com a segurança dos 13 julos. É inacreditável como é que somos o único país da Europa a usar 374 FPS e bebês de 40 ou 36 em CQB. E eu vejo isto sistematicamente em campos por todo o país, sistematicamente, lá fora chamam-nos bárbaros. Eu não estou a brincar. Eu vou à Inglaterra, contamos histórias daqui de como é que vocês é lá, e quando nós dizemos isto vocês são malucos, meu. Como é que vocês usam bebês de 36 e 374 FPS em CQB? Ok? Usamos porque a nossa lei é tão vaga e é tão, entre aspas, baixo aquele limite, que ninguém se preocupou em rever as normas de segurança. Se é o que a lei diz, é o que a gente usa. Obviamente, se a lei disser de repente um valor diferente, o pessoal tem que pensar e tem que fazer leis, tem que fazer regras. Foi o que os outros países todos fizeram. Basicamente. No Reino Unido, eles não usam o limite que está na lei. Nem lá nenhum. Só mesmo em Itália. Olha, estão a entrar muitas perguntas, algumas coisas são comentários privados, eu estou a tentar encontrar aqui as perguntas no meio. Vou já lançar a do Nato. Qual achas que será a postura das autoridades PSP sobre este assunto? Podem tentar barrar algo? Vão de facto tentar. As autoridades, quando digo autoridades, estamos a falar de direções, etc. Vão tentar. Mas lá está, já temos preparadas várias questões para a polícia e eles vão argumentar contra alguém que vai apresentar argumentos muito racionais, muito lógicos e ainda por cima com provas de que funciona no resto da Europa toda, com provas dadas. Ou seja, vai ser muito difícil para a polícia conseguir argumentar contra a razão.
ok? Se Exato. quiserem argumentar. Mas pronto, vamos ver, até podemos ser, sejamos surpreendidos e de repente a polícia, neste caso a polícia, às vezes é complicado falar da polícia, o pessoal pensa que é o agente que anda ali na esquadra. Os agentes que andam Sim, já na estamos a esquadra, falar enquanto organização, não é? exato, os agentes estão na boa, a maior parte deles está contra as pinturas, a maior parte deles, ou não é, mas muitos jogam airsoft e tudo. Exato, era para dizer, muitos fazem airsoft. Lá está, o problema não é obviamente o agente que está na esquadra e coitado tem que cumprir ordens. O problema Claro. são algumas mentes iluminadas dentro da direção de alguns ramos da PSP. Ok? Mas pronto. Mas lá está, posso dizer que se calhar há um ou dois que vão ter umas surpresas daqui a uns tempos, porque eu já recebi uns e-mails um bocado incriminatórios, digamos assim, uns e-mails um bocado incriminatórios para essas pessoas e que, pá, quando se vê que as pessoas estão a fazer alguma coisa que não parece ser com as melhores intenções, temos que nos questionar quais é que são então as intenções que estão a ser, que estão por trás, infelizmente. Claro, Mas pronto. exatamente. Olha, temos aqui uma pessoa preocupada em saber quando apagas as assinaturas, as pessoas em questão sabem? Boa pergunta, não sei. Eu acho que não. Eu acho que não. Não, mas assim, as assinaturas que eu apago são assinaturas do género pessoas que meteram nomes que claramente não são nomes de pessoas, são tipo Son Goku, não sei o Claro. quê, tipo, sei que aquilo não é uma pessoa, né? É só porque eu quero, obviamente, eu não quero assinaturas, só porque sim. Eu quero uma petição robusta, com legitimidade política também, à frente Claro. da Assembleia que tenha legitimidade, não quero uma coisa tipo... Então o que é isto? Assinaturas da treta, o que é isto? Não, quero uma coisa robusta. Óbvio. Exatamente. Punimel se pergunta se já foste abordado por algum APD desde o início da petição. Sim. Eu fiz questão de não falar com praticamente nenhuma APD. Eu falei com uma outra maior a avisar antes o que é que estava a acontecer. Dizer, olha, estou a fazer isto, etc. Pronto, para vocês saberem. Eu vou-vos mandar o documento para vocês poderem refletir sobre o mesmo. Se quiserem dar uma opinião, podem dar. Se não quiserem, não dão. Não há problema nenhum. Porque isto foi logo desde o início um ponto muito assente que isto não é um movimento de APDs. Isto é um movimento de jogadores e que se as APDs quiserem estar no mesmo barco, boa, por sua iniciativa própria. Ok? E houve APDs que entraram logo para o barco, incluindo houve APDs que eu não cheguei a falar, viram coisa na internet e disseram, conta connosco. Não foi preciso dizer nada. Não foi preciso pedir. Que era aquilo que eu queria. Não queria andar a pedinchar, digamos assim, ajuda das APDs. Não, eu queria ver as APDs que querem meter mãos à massa, vão contactar e vão dizer, olha, isto é fixe, vou-te ajudar. E foi o que aconteceu. Isso é bom, isso no fundo é bom, não é? Estás a criar uma onda de apoio que acho que torna a coisa com mais peso e mais consistente, não é? Eu posso já aqui também agradecer a algumas pessoas. Eu não vou agradecer porque senão depois os nomes nunca mais saem daqui. Mas há muito, felizmente, isto é muito bom, nunca mais sair daqui. Quer dizer que há muita gente para agradecer, há muita gente a trabalhar, incluindo vocês que agora estão a fazer este live até para ajudar a divulgar melhor o que é que está a acontecer. Agora, houve pessoas que viram que estava a acontecer isto e viram que era, por exemplo, isto era fixe se houvesse um site que redirecionasse para a petição, porque o link de um site é muito mais apelativo do que o link da petição. Sim, é mais fácil de decorar, não é? E nem sequer pediram autorização e ainda bem. Pegaram mãos à obra e disseram, olha, está aqui pessoal, quem quiser usar. Era isto que eu queria, era descentralizar a petição. Eu tinha um bocado de medo que se centralizasse na pessoa que escreveu só porque sim. Que não é isso que se pretende. Isto pretende-se que toda a gente faça um bocadinho, toda a gente faça uma parte. Esta foi a minha parte. Houve alguém que sabe fazer sites, fez a parte dele, fez um site para divulgar a petição. Houve alguém que é bom na imagem e no design e fez o design todo para a petição com vários vídeos e várias fotos daquele de amarelo e preto por autorrecriação. Ninguém pediu, eu não lhe pedi, ele não pediu autorização, ele simplesmente viu o que era preciso fazer, arregaçou as mangas e fez, que é o que se pretende, porque isto é de todos. Isto não é meu. Isto aqui foi só a minha parte. E outros pegaram e fizeram a sua parte. E é isso que se pretende. Completamente centralizado, completamente incluindo isto, sobretudo de APDs e de lojas também. E, no entanto, as lojas colaboraram e aderiram todas, pelo menos tanto quanto eu tenho conhecimento. E só por isso, é aquilo que eu disse há bocadinho, é mesmo bonito ver que realmente conseguimos uma união tão grande. Eu posso dizer que eu já fiz e faço outros esportes diferentes.
E nunca vi uma união tão grande noutros esportes, que até são bem mais pequenos que os nossos, como estou a ver no Airsoft. Ok? Uma prova, por Ainda bem. exemplo, o tiro com arco, que é um desporto bastante pequeno em Portugal, na realidade, consegue ter 2 federações, porque se discordam tanto uns com os outros. 2 federações para o mesmo desporto, basicamente. Depois tiveram que arranjar mini desportos diferentes só para aquilo haver 2 federações. E anda toda a batatada. E anda toda a batatada. Por isso, às vezes pensamos que o Airsoft está mal e não sei o quê. Epá, olha que não. Existem maçãs podres como em todo lado. Existem pessoas que às vezes até fizeram alguma coisa mal, mas nem foi de propósito. São apenas opiniões e devido à forma como as opiniões foram exprimidas, as pessoas chateiam-se umas com as outras, mas nem sequer são más pessoas. Percebes? Isso pode acontecer. Eu vejo um Airsoft até bastante mais bonito do que eu vi há uns anos atrás, hoje em dia. E quero agradecer a toda a gente pelo apoio que tem dado a esta petição, porque só prova que o Airsoft está realmente mais maduro hoje do que era ontem. Ainda bem. Olha, eu queria só. Eu por acaso reparei aqui nos meus comentários, a Filipa Pitinhas diz: mete aí que eu consigo ler melhor, aqui no coisa aparece-me tudo cortado. Consegues ver aí? Espera aí que eu vou ler a partir do computador, que aqui não aparece o texto todo. Mais para cima, mais para cima. Então, agora não aparece. Espera, então eu tenho que pôr aqui. Espera aí que ali no computador não está a aparecer. Está a andar muito depressa. Ora, deixa eu ver aqui. Mas se já foi aprovado em Assembleia o pedido da saída do regime, porque vamos pedir outra vez a retirada, quando bastava só pedir que redigissem a lei como ficou já acordada em Assembleia. Ok, mas aí estamos a pedir. Ou seja, atenção, uma boa questão. Aquilo que nós pedimos são 2 coisas. Até vou ler aqui, que é para só... É uma, a alteração que é necessário fazer ao atual regime, ou seja, a alteração é a correção ao atual regime e a criação de novo regime. A alteração porquê? Porque o regime está a dizer 2 coisas diferentes ao mesmo tempo. Nós sabemos qual delas é que é correta, porque existem 2 provas físicas irrefutáveis que diz qual destas 2 facetas do regime é correta, ok? Mas continua a haver uma outra faceta do regime, que é aquela que define o que é que são armas de airsoft e o que é que nós temos de ter pintado e não sei o que no regime, que precisa de ser retirado para que não haja dúvidas para ninguém, obviamente. Ou seja, isto é um problema, obviamente, uma lei. Imaginem agora que na lei dizia o limite nas estradas, o limite numa estrada pública são 120 km por hora. Ok? Mas depois, mais à frente, dizia mas podem andar a 200 km por hora nas autoestradas. Quer dizer, então, mas uma diz que o limite total são 120, mas depois nas autoestradas é 200. Qual delas é que é correta? E imagina que toda a gente sabia que era 120. Ok, toda a gente sabe que aquele que está ali a dizer que era 400 era uma lei antiga que ficou para lá. O pessoal esqueceu-se. Ok? O que vale, o que está a valer é o 120. Mas continua na lei a dizer que está a 400. Ou seja, isto obviamente iria... ou 400, ou 300, ou o que for. Isto iria trazer problemas, ok? E traz problemas para o Airsoft. Ou seja, nós neste momento deveríamos estar fora da lei das armas, nós neste momento deveríamos ser como alguns países da Europa em que não existe legislação aplicada ao Airsoft neste momento. Não é aquilo que se quer é fazer uma legislação própria, mas neste momento tecnicamente é o que deveria acontecer. Como o paintball. O paintball está fora da lei das armas e não tem legislação nenhuma em torno do paintball e não há problema nenhum também com isso, ninguém se aleija e até praticam de uma forma bem mais segura que nós. No entanto, a polícia não está a seguir essas indicações porque há uma parte no regime que lhes agrada mais e eles preferem olhar para essa parte. Isto dá para corrigir de 2 formas. Ou vamos para tribunal e se pede uma alteração ao juiz e um parecer jurídico a um juiz, e o juiz decidirá com certeza que lá está, não sou juiz, não posso dizer, mas tenho total confiança que um juiz decide que não, meus amigos, realmente o que está correto é que isto está fora da lei das armas e pronto, está feito. Ou faz-se uma petição pública, que eu acho que é a opção, primeiro a opção mais barata, e depois é a opção mais viável, porque eu acho que é o órgão
menos agressivo e mais democrático, ok? Um tribunal é um último recurso. Por isso, se um tribunal é um último recurso, vamos usar primeiro os meios que estão ao nosso alcance, que é uma petição Claro. pública para pedir para corrigir o regime, alterar aquela parte que está mal e, já agora, criar-se um novo regime jurídico também, porque nós não queremos só, quando digo nós todos estamos a assinar, nós não queremos uma abolição total de leis no Airsoft. Não é que isso fizesse Óbvio. mal, atenção, não é que isso fizesse mal, eu não quero, mas se alguém quiser, eu não vejo como, não é mau. Não é mau só por si. Eu acho é que é melhor termos uma legislação para Airsoft, especialmente porque nos protege no futuro. Mais do que tudo, protege-nos Claro. no futuro. De futuros ataques ao nosso desporto, que vão haver, infelizmente. E se tivermos uma legislação sólida durante alguns anos, é difícil cair durante menos, não cair? Acho eu, ok. E se Sim, mas tivermos foi uma muito rápido, legislação segundinhos. sólida... Ok. Foi culpa minha. Se tivermos uma legislação sólida durante alguns anos, dificilmente depois alguém chega lá a dizer não, isto é Airsoft é bem perigoso por causa disto e daquilo, porque depois não conseguem comprovar isso. Porque existe uma legislação há alguns anos, essa legislação funciona, as pessoas estão contentes, não há problemas, vamos continuar como ela está. Por isso é que eu defendo uma legislação dentro da lei, mas fora da lei das armas, ok? Por isso é que eu defendo, é para proteção do Airsoft. Não é por causa de limites de FPS que não vão ser cumpridos, porque isso não acontece em lado nenhum do mundo. Por isso, não iria acontecer cá também. Ok? Exato. Olha, tenho a última pergunta aqui. E em eventos fora de APD, a maioria é em evento privado, deveria haver um número padrão? Tecnicamente, essa questão tem duas respostas. Tecnicamente, neste momento, todos os eventos e todos os jogos têm que ser de uma APD. Se não forem comunicados à APD e à polícia, etc., não são legais, ok? Tecnicamente. O que eu tenho alguma reticência em concordar, mas concordo, ok? Há uma reticência porquê? Vou dar um exemplo. Quando vamos jogar futebol com os amigos, não temos que informar à Federação Portuguesa de Futebol que vamos jogar futebol com os amigos. Eu percebo que futebol e Airsoft não é a mesma coisa, mas se eu for pegar numa pressão de ar para ir dar uns tiros com os amigos no meu quintal, não é um tiro aos meus amigos, é um tiro com os meus amigos ao quintal, com a pressão de ar, eu não tenho que informar a Federação Portuguesa de Tiro. Mas se eu quiser ir competir com essa mesma arma, ir a uma competição de tiro de pressão de ar, eu tenho que, obviamente, informar e estar na Federação Portuguesa. Ou seja, essa é a minha questão. Para mim, não deveria haver essa obrigação, mas compreendo e aceito que haja, ok? Por mim não há grande problema. Agora, outra questão que é... eu ia dizer outra questão e agora esqueci-me. Tinha outra resposta, mas pronto. Mete a pergunta outra vez, se calhar da forma como... Queres que eu ponha? Era isso Não, é mais que eu fácil estava lembrar a logo procurar. da outra questão. Há duas respostas que eu queria dar, respondi a primeira e agora não consigo chegar à segunda. Okay. Eventos fora da APD, a maioria em evento privado, deveria haver um número padrão. O número padrão, é isso, exatamente, o padrão, lembro logo. O número padrão, sim, em relação ao número padrão, existe uma resposta a essa pergunta que é, antes de haver a lei das armas, antes de haver qualquer tipo de legislação em Portugal, já existiam bastantes jogadores até, e existia um número padrão. Ok, esse número padrão era 350 FPS para armas de assalto, 500 para sniper, que é exatamente o que o resto da Europa usa, basicamente. Ou seja, esse número padrão sempre existiu. E esse número padrão, cá em Portugal, quando não havia legislação, era cumprido, na íntegra. Pronto, por isso é que nós só não o cumpriríamos se não quiséssemos cumprir, na minha opinião, que na realidade é o que acontece neste momento. Se alguém não quiser cumprir o padrão que existe na lei, também não o cumpre e não vão ser apanhados por ninguém, porque a polícia vai lá fiscalizar com crony? Não vai. Por isso, exato, é igual. Na realidade, tecnicamente é igual. Mas pronto. Minha opinião. Exato. Deixa eu ver se eu tenho aqui mais alguma coisa nova a entrar. Olha, o Punimails aqui que pergunta o que é o vazio legal? É depois de sair do regime? É assim, vazio legal nunca existe, porque sim, podemos dizer que é um vazio legal. É assim, se sair do regime, há um vazio na medida em que deixa de haver
uma definição do que é uma arma de airsoft na lei. Da mesma forma, aliás, não é uma definição, não se legisla uma arma de airsoft na lei. Mas também não se legisla o que é uma arma de paintball. Lá está. Por isso é que eu estou a querer um bocado... atenção, não é isto que eu pretendo, nem ninguém que está a assinar a petição pretende. A petição não pretende isso, nem aceita isso. Mas, pessoalmente, não é assim tão problemático não ter uma legislação para Airsoft. O único problema, o grande problema de não ter uma legislação para Airsoft é o futuro. É aquilo que eu disse ainda agora, ainda há 2 minutos. Não termos uma legislação torna-nos mais vulneráveis a ataques que pretendam acabar ou reduzir o Airsoft a uma coisa que ela não é. Por isso é que eu acho que é importante ter uma legislação para defender os interesses do Airsoft, mais do que tudo. Muito bem. Olha, nós tínhamos acordado 1 hora, já temos aqui 1h15, entretanto não entrou mais perguntinhas. Okay. Mas deixa-me perguntar-te uma coisa. Existe este objetivo final, não é? Que é a retirada do regime, sermos inseridos numa categoria que especifica o Airsoft e o Paintball, retirarmos as pinturas. Se isto não fosse possível, mas alterasse alguma coisa, o que é que para ti já consigo... Deixa-me só cortar, está aqui uma pergunta importante nos comentários. Ok. Tenho mesmo de interromper aqui. O Griffin perguntou se os meus avós não têm e-mail. Posso usar o meu que já foi usado para a minha assinatura? Não. Não podes. O e-mail é único à pessoa. Tinhas que criar um e-mail para os teus avós e depois aceitar por esse e-mail que criaste, está bem? Isto é muito importante, senão eram assinaturas não válidas. Desculpa, faz-me uma pergunta outra vez. Desculpa interromper. Não, vou pôr o duplo de e-mails que entrou. Eu acho que se achas que as lojas vão ficar prejudicadas. No caso em que caso? Não sei. Por e-mails em que caso? É assim, vão ficar prejudicadas. Se continuarmos com a lei como está, ficam prejudicadas. Se alterar a lei para remover pinturas, etc., não. Atenção, que há casos em que as lojas poderão eventualmente ficar de alguma forma prejudicadas. Eu vou dar um exemplo. Em Espanha, é preciso um registro criminal, o que é para se poder comprar uma arma de airsoft. Isso vai, obviamente, atrasar a forma como as lojas vendem armas de airsoft, que têm que ir, primeiro tirar um registro criminal, que é uma coisa... na realidade, o registro criminal faz-te no momento, faz-te no telemóvel, custa 5 euros. Não é por aí. A pessoa faz, paga no telemóvel e já está feito. E se calhar para algumas pessoas atrasa um bocado, porque não tem um telemóvel na altura para fazer a coisa, tem que ir, pensam que é muito complexo e desistem de Airsoft porque ouvem falar num registro criminal. Para mim, até seria uma boa ideia, pessoalmente, um registro criminal para Airsoft, simplesmente porque... não porque, obviamente, andam aí pessoal com cadastros a comprar armas de airsoft, não é essa a questão, mas até porque as pessoas que já têm cadastro e têm mau feitio não compram armas de airsoft, compram outras coisas bem piores, mas lá está, o que se pretende é tornar os praticantes mais idóneos, ou seja, um praticante de airsoft sabe-se à partida que é uma pessoa que não cometeu um crime, que tem um cadastro limpo, e que está ali para jogar Airsoft. Ou seja, eu nem sequer vejo com maus olhos o facto de gastar 5 euros num registro criminal para fazer associação. Não vejo com maus olhos. Mas pode ser mau, entre aspas, para as lojas, porque acho que vão perder alguns clientes. É mau para o Airsoft? Eu acho que não. Eu acho que não é mau para o Airsoft. Mas lá está. Isso não sou eu a decidir. Nem nós, agora. Ou seja, quem tem que decidir isso é associações, polícia, deputados, organizações de cinema, organizações de aluguer de campos, que têm campos que alugam armas, elas é que têm que pensar todas o que é que faz sentido e o que é que vale a pena ter. E, obviamente, nós, através das APDs, fazendo força para nos fazermos ouvir. Olha, eu pegando um bocadinho na pergunta do Pony Mouse, ele pergunta se as lojas ficam a perder. E em relação às associações que nós temos atualmente, elas poderão ter alguma coisa a perder. As APDs, sim. Terão alguma coisa a perder? Eu acho que não. Eu acho que não, porque a alteração a criação do novo regime jurídico, quando nós pomos aqui na petição, pede que as APDs estejam presentes. As APDs vão ajudar a fazer essas alterações e eu vejo com bons olhos a existência de APDs, ok? Vejo com bons olhos. As APDs, no entanto, só são tão boas quanto o queremos,
Porque quando eu digo boas, estou a dizer boas ou eficazes. Quando nós queremos que uma APD seja mais eficaz, só temos que fazer valer a nossa voz, reclamar quando achamos que devemos reclamar, como na minha opinião, acho que até foi isso que aconteceu aqui há uns tempos com uma APD que não estava tão a favor da nossa petição e a pressão dos seus associados de género, pelo menos eu creio que foi isso que aconteceu, eu espero que tenha sido isso a acontecer. Os associados tiveram outra ideia, a APD se calhar viu, ok, se calhar temos aqui muitos associados que pretendem outra coisa, vamos dar ouvidos aos nossos associados e vamos seguir o que eles querem. Eu acho que foi isso, que é uma atitude, pronto, bem pensada, na minha opinião. Saber dar um passo atrás para dar valor aos seus associados, eu acho que é sempre bom. Eu penso que foi isso, eu quero acreditar que foi isso. Se não foi, olha, pronto, estou errado, mas acontece muitas vezes. Agora, isso só prova que nós associados temos muito poder dentro das nossas associações e só não os usamos se não queremos. E as associações até podem chegar a uma conclusão numa reunião com deputados, até que vão tentar descobrir o que é o melhor caminho para o Airsoft, podem chegar a uma conclusão de que o melhor é estabelecer uma federação. Pode acontecer isso. Ok? E começar um processo de criação de uma federação que não é uma coisa assim tão fácil. Existem critérios que têm que ser obedecidos. Não é só do género, vamos criar uma federação e ela aparece, não é bem assim, mas é preciso que haja uma força para ela existir. Na minha opinião, eu não vejo que seja necessário uma federação, minha opinião pessoal, nada tem a ver com a petição, atenção, a petição não promove isso, mas nem promove o contrário. Eu acho que devemos continuar com associações, é porreiro termos associações diferentes, se nós não gostamos de uma, vamos para outra, em que nós podemos votar nas decisões que existem na nossa associação, do que existir uma federação que, como nós vemos pelo tiro com arco, às vezes o pessoal não se entende e quando não se entende, não se entende. E depois existem duas federações. Por isso. Exatamente. O Puninho Marlos pergunta, olha, uma pergunta que eu até acho interessante, que diz que depois das assinaturas vai ser preciso dinheiro para seguir em frente. Não, à partida não, espero que não fosse, senão a minha mulher mata. Não, mas não, à partida não. Vai ser preciso tempo e vontade. Ok? Tempo e vontade só. Muito tempo por parte dos intervenientes, que tenham que, obviamente, estar presente nas reuniões, etc. Mas, basicamente, é isso. O processo legislativo diz claramente que não pode haver dinheiro envolvido, as pessoas não têm que cobrar, pagar nada para conseguir fazer valer os seus direitos. Apenas seria preciso dinheiro se nós quiséssemos ir para tribunal para resolver um problema através de um tribunal. Aí sim iria ser preciso dinheiro. Bastante, infelizmente, mas pronto. Isso a gente resolvia que assim com uma quantidade de eventos, não é? Pagava o dinheiro. Sim, existem associações para isso também, existem meios, na minha opinião, mas lá está. Eu acho que essa opção, a opção nuclear, eu acho que não será necessária e acho que é contraproducente. Ok, olha. O Nato pergunta se saímos do regime, não deixa de ser obrigatória a licença de armeiro para vender réplicas? Depende. Não, pode não ter nada a ver com isso, porque atenção, sair da lei das armas não implica que passa a não ser uma arma. Nós pedimos que não sejam uma armas, mas pode haver situações em que haja não até uma cena de armeiro, pode ser outra coisa qualquer que seja estabelecida, que seja necessária para vender armas de airsoft. Pode ser até só sujeito a armeiros, se quiserem. Se na lei disser que aqueles dispositivos que são parecidos com armas só podem ser vendidos por armeiros, eles só podem ser vendidos por armeiros, na mesma. Mas isso lá está, não está no espectro desta petição, será para a frente decidido por quem de direito. Alguém bem mais inteligente do que eu, com certeza, que terá paciência para pensar sobre isso e deliberar. Minha opinião, para mim não é grave ser vendido por armeiros ou por não armeiros, minha opinião, porque existem muitos países na Europa onde só podem ser vendidos por armeiros e existem muitos países na Europa onde podem ser vendidos por qualquer um. E em todos funciona bem. Exato. E em todos funciona bem. Por Pronto, isso, exato. qualquer uma das soluções é ótima. Não é preciso estressar, acho eu, à volta deste ponto, porque não será muito grave, na minha opinião. Como pessoa, como legista, é outra opinião. Mas isso não interessa para aqui. Olha, a última pergunta que entrou é da Ritinha.
E a Risinha deve ter chegado há pouco tempo, de certeza, porque ela diz como é que fica a questão dos 13 julos. Não sei se queres fazer assim um apanhado muito rápido para quem chegou depois. Sim. 13 julos nada tem a ver com jogo. 13 julos tem a ver com uma definição legal sobre o que é uma arma. Só isso. Ou seja, nós queremos só estabelecer que abaixo dos 13 julos não são armas que estão dentro da lei das armas, ok? E que, tal como outros países da Europa, atenção, só há 2 países na Europa onde se permite julos baixos, onde se exige julos baixos. Itália, que exige 1 julo, Irlanda, que exige 1 julo, na lei. Em todos os outros países da Europa, exigem muito mais julos. Permitem muito mais julos. Por exemplo, na Suécia, o que é? São 15 julos, por exemplo. Eles podem ter aqui 15 julos, mas ninguém usa 15 julos. Toda a gente usa 350, porque existem outros órgãos que tutelam o Airsoft e que vão exigir forças diferentes para eventos diferentes. Na Holanda, também é um disparate, é 6 julos ou 7 julos, uma coisa assim do género. Na Holanda, não esquece estar agora a enganar, mas há associações de tiro prático, de competição, que dizem podem usar 2 julos na competição, e há associações que permitem usar 350 porque aqui é só 350 para skirmish, não sei o quê. Há uma que é tipo 1 julo, ou o que é para CQBs e não sei o quê. Então aqui nos CQBs é só 1 julo, 330 FPS. Ou seja, permite aos jogadores definirem regras de jogo diferentes com segurança, ok? Com segurança, sem haver um problema crítico na lei. Agora nós queremos fazer competição. Esta competição faz-se no resto do mundo com 3 julos. Existem competições a ser feitas com 3 julos. Nós não podemos competir porque não podemos dar 3 julos porque a nossa lei não deixa. Pronto. Só isso. Ou seja, os 13 julos serve apenas para definir, basicamente, o que está ali na lei. Sim. Oi, falhou? Ok, estava aqui low power. Sim, voltaste. Low power, já estou a ficar sem bateria. Não, foi um bocadinho. O que a petição diz, ao falar dos 13 julos, basicamente, trocando por miúdos, é dizer que armas de airsoft e de paintball estão fora da lei das armas. É só isso que eles querem dizer. Não querem dizer que se pode usar 13 julos. Não é isso, não tem nada a ver com isso. Nada. Só que está fora da lei das armas, tanto o airsoft como o paintball, no questão das armas que são parecidas com armas reais. Só isso. Espera aí, nunca fui, mas ouvi dizer que num Berguet usam bem mais do que 1.3. Confere, Bowman. Não, no Berguet podem usar valores diferentes para armas diferentes. Salvo erro, está nos 350 ou 360 FPS, é 1.2 ou 1.13 julos, salvo erro. Mas lá está, se eles quiserem, pode dizer aquilo ao Berguet no mato e podem usar 400 FPS. Por isso não é bem mais do que 1.3 julos. Quando fui ao Border War, que é na República Checa, que lá há jogos há snipers que podiam usar 650 FPS, mas atenção, são 650 FPS, só podem disparar a partir dos 50 metros. E não era qualquer um que eles deixavam fazer isso. Nunca houve problemas, e estamos a falar de milhares de jogadores a jogar ao mesmo tempo. A maior parte dos jogadores só podem usar 350 FPS, que é aquilo que é permitido pelas organizações lá, embora a lei permita muito mais. Mas pronto, República Checa, eu posso ir a uma livraria e comprar uma arma desativada, por isso. Sério. Eu entrei numa livraria e vi armas desativadas à venda, G3 e tudo. Pronto, estavam desativadas, não dão para usar, mas são armas reais. Cá isso era impossível de acontecer. É uma livraria, sim, por isso. E ninguém se aleija, anda toda a gente na boa. Exato, toda a gente na boa. As armas estão desativadas, elas não funcionam mesmo, por isso. Olha, ficou uma dúvida em relação aqui às APDs, que continuaríamos a precisar de ser associados a APDs. Não sei. Isso é decidido por quem direito. Pois. Ou seja, isso é decidido, lá está. Há muitas coisas que nós não sabemos como é que ficariam. Das duas, uma. Ou sim ou não. E as duas são boas, por isso. Na minha opinião, as duas... tudo aquilo em que a decisão sim ou não, ou fazer de uma forma ou fazer de outra, for boa, tudo o que permita isso está fora do âmbito da petição, ok? Só incluímos aquilo que nós achamos que é mesmo, por exemplo, como manter pinturas é bom ou mau? É mau. Então pronto, está na petição. As pinturas não podem haver. Agora, se vai ser necessário estarmos numa APD ou não,
é bom se tivermos numa APD, é bom se não tivermos numa APD, por isso, como é uma coisa que pode ser pensada mais tarde, com mais carinho, é pensada mais tarde, não está no âmbito da petição, só por isso. Ok. Olha, o Fábio pergunta se já existe por parte das lojas uma preocupação nos serviços de remoção da pintura, caso se ganhe a causa. Andamos a brincar um bocado sobre isso, de que vamos esgotar, e eu acredito que sim, eu não estou a brincar, nós vamos esgotar o estoque de coronhas em todos os fornecedores europeus. Vamos deixar o Aqui e o Leroy Merlin a pensar por que raio é que o preto desapareceu nas tintas. Desapareceram todas as tintas pretas e há listas de encomendas de preto com meses para entrega. E a Acetone, o diluente. E a Acetone e o diluente de repente desaparecem. Pessoal, isto é o quê? Fomos à bolsa, tudo o que é os estoques do mercado da tinta vai disparar em flecha. E da Acetone e do diluente também dispara em flecha. Por isso é um momento de comprar ações nesse momento. Antes, comprem ações da Dirup e da Fosco e da Crilon para depois venderem mais caro, porque acho que aquilo vai valorizar para caraças. Ou então comecem a comprar agora, não é? Fazer uma compra gradual a partir de agora, para depois não ser tudo ao mesmo tempo. Ainda é cedo. Ainda é cedo, porque sim, isto pode não dar em... Aliás, reformulando, isto não pode dar em nada, não vai acontecer, porque isto já deu em muita coisa. Já deu em muita coisa boa. A partir do momento eu já estou contente com o que aconteceu. Já valeu a pena todo o trabalho, todo o esforço que foi feito, e eu concordo que todas as outras pessoas que tiveram o mesmo trabalho, o mesmo esforço, vão concordar comigo. Já valeu a pena. Só por isto já valeu a pena. Mas nós queremos muito mais, obviamente. Queremos cumprir o que aqui está. Mas lá está. Vamos esperar para ver. Olha, eu há bocadinho ia perguntar-te isso. O que é que tu consideravas para ti já uma vitória? Neste momento eu acho que isto que aconteceu foi uma vitória. Lá está, isto que aconteceu foi uma vitória. Estamos todos basicamente no mesmo barco, praticamente. Obviamente há sempre pessoas que não vão concordar, tudo bem, mas as pessoas mexeram-se. As pessoas viram que era preciso fazer alguma coisa, toda a gente se mexeu, sem precisar de ser pedido nada. E isto é que é o importante. Não foi preciso que se pedisse às pessoas nada, que as pessoas começaram a fazer. E isso é emocionante para mim e faz-me ter orgulho de jogar Airsoft. Mas pronto. Olha, neste momento está com 4.322 pessoas assinaram a petição. É bastante bom, é mais de metade daquilo que precisamos. A partir de agora vai ser muito lento e agora compete-nos a nós aumentar esses números. E eu sei que algumas pessoas pensam, é só uma assinatura, é só a minha assinatura. Não... muita gente pensa assim e por causa disso temos menos assinaturas. Por isso, está na hora de dar mesmo o ar de nossa graça e de começar a modificar isto. Eu tenho a certeza que domingo vai haver um boost depois dos jogos, ok? O pessoal vai falar uns com os outros, se calhar há pessoas que vão tirar dúvidas umas com as outras, e aquilo que eu peço, que eu urjo, é quem não concorda com a petição, fale comigo para eu tentar convencer em contrário, digamos assim. Fale comigo. Quem não concorda, fale comigo e diga, olha, bom, mas eu não concordo por causa dos 13 julos. E eu volto a explicar porque é que os 13 julos são uma não questão, ok? Se a pessoa continuar a não concordar, não assina. Não vou bater na pessoa para assinar, né? Mas pronto. Não, agora é assim, nos próximos eventos... Eu quero é que as pessoas... Pronto. Sim, exato. Agora nos próximos eventos arranjavas uma banquinha, estás a ver? E metes um cartaz a dizer, não concordas, fala comigo que eu convenço do contrário. E as pessoas vão lá falar contigo. Olha, que cena. Não, existe uma cena, existe um meme à volta disso, sabes? Existe um meme de um gajo que tem a cena de convence-me do contrário. Exatamente. Por acaso isso era muito fixe e era fixe de filmar isso. Olha, grande ideia. No domingo vou fazer isso. No domingo eu vou estar com pessoas que não concordam ainda com a lei, ainda não assinaram com a lei, desculpem, ainda não é, com a petição. Que não concordam com a petição, mas que estão favoráveis a ouvir e tudo. Tem reticências. Que é, pessoal, fixe. Atenção, isto é bom. Isto quer dizer que as pessoas não estão a assinar só porque disseram, é para assinar, ok, eu assino. Não, estão a assinar porque sabem que vou ler com calma, há aqui dúvidas e não vou assinar. Isso também é bom, atenção. Isso que eu faço isso, levo uma banquinha e faço essa brincadeira a ver se pega, vai ser giro.
Mas Ok. pronto. Olha, a Filipa pergunta algo que eu te acho bastante pertinente. Não querem APDs, mas pergunto como fica, por exemplo, o seguro que se tem em algumas EPDs. Quem fica com essa responsabilidade? Acho que isto é Ok. bastante pertinente. Se por acaso É. desaparecerem, o que é que acontece? E é uma questão que dá águas pela barba. Isso dava um live inteiro. A questão é que, tecnicamente, as APDs não são responsáveis pelo seguro. Mas, ao ter um seguro, as APDs, ou, entre aspas, obrigatório, facilitam muito a vida a toda a gente. Porque senão tinham que ser cada uma das organizações. Basicamente, o que a lei pede é que as organizações têm que garantir que quem participa no evento tem um seguro de acidentes pessoais. Mas esse seguro pode ser contratado pela pessoa, não precisa ser contratado pelo organizador. Ou tanto quanto o intento tem que ser assim. No entanto, mesmo assim, quando, imagina, eu sou da ANA, imagina eu sou da ANA, não estou a dizer que sou, mas imagina eu sou da ANA, e que vou fazer um evento. E que coloco, ao fazer um evento da ANA, peço autorização à ANA, etc., e passo eu estou a fazer um evento ANA. Okay? O meu evento é aprovado pela ANA, logo é um evento como se fosse organizado pela ANA. Okay? E eu sou um delegado da ANA ao estar a fazer um jogo sendo associado da ANA. E a ANA tem um Claro. seguro. E a ANA tem um seguro. Quer dizer que eu sou o organizador ANA, um delegado da ANA, e temos um seguro desportivo para os nossos associados. ANA. Percebes o que eu estou a dizer? Logo, Sim, não tem ok. que estar a pedir um seguro. Daí esta questão dos seguros e uns dizerem que não são as APDs que têm que ter seguro. Essas pessoas estão certas. E as pessoas dizerem, mas assim as organizações, essas pessoas também estão certas. O problema dos seguros é que os dois lados estão certos. Exato. A questão dos seguros serve apenas para facilitar isto tudo, para haver seguros mais baratos, porque senão eu tinha que estar a fazer um seguro cada jogo que eu ia fazer. Não é que eles sejam caros, custam €1 e tal ou 2, mas é €1 e tal ou 2 em seguros que eu tenho que fazer sempre que vou jogar, em vez de pagar, Claro. salvo erro, €10 de seguro, do que a gente paga na associação anual, é para aí €10, que é o seguro para todos os eventos durante o ano todo. Acho que é muito melhor. Exatamente. Ainda para mais, quando estes seguros funcionam e muito bem. Existem dezenas de situações por ano, pelo menos na minha APD, que eu conheço e já interroguei e já me disseram quais é que eram a quantidade de acidentes que existem por ano. Existem dezenas de incidentes relativamente graves e existem perto de centenas de incidentes ligeiros, desde dentes partidos, etc., que o seguro tem coberto sempre. Ok? Eu, pessoalmente, conheço uma situação próxima de um grande amigo meu que trabalhou comigo, e enquanto trabalhava comigo, aleijou-se num campo onde eu costumo ir muito, de Airsoft, e que gosto muito. Aleijou-se, aconteceu, caiu e caiu mal. E teve que ser operado ao menisco. Foi uma operação de urgência grave que custou €1000 e que foi tudo pago pelo seguro, mais a fisioterapia que veio a seguir. Ou seja, funcionou bem. Ele foi só ligar, ok, está ativo o seguro. Bem, não se preocupem, podes ir para o hospital, tira só as faturas a tudo. Ok? Pede as faturas de tudo que tens que fazer. Vamos embora. Então, no fundo, isso acaba por ser um bom motivo para que a gente não deixe de ter as associações, as nossas APDs, não é? Porque enquanto jogadores também só temos a ganhar com isso, não é? Acaba por nos facilitar imenso. O que eu vejo o futuro de uma APD é um bocado um futuro como as associações de Airsoft lá fora. São entidades altamente vocacionadas em realizar eventos, bons eventos de Airsoft, eventos grandes, eventos que muitas vezes trazem estrangeiros e tudo, de muito boa qualidade, com muito boas condições de segurança, que promovam o desporto para outros jogadores novos, eventos para novatos, etc. Cursos de formação, why not? Formação de socorrismo aplicado ao Airsoft, por exemplo. São uma mais-valia brutal quando este recurso é bem usado, é brutal. As associações são das coisas mais importantes que pode haver no Airsoft. Quando são mal usados, é das coisas mais nefastas e mais tóxicas que podem haver, porque são grandes aglomerados de pessoas, digamos assim, que deram voz a uma entidade ou uma direção que, se é mal usado, pode trazer consequências negativas para o desporto inteiro. No entanto, não esquecer que a associação não é o presidente, nem é a direção. A associação são os associados e a associação tem que fazer o que os associados querem. Por isso, desde que a gente saiba isso, vivemos no paraíso, digamos assim.
Olha, eu agora estava-me a lembrar, estávamos a falar nos jogos, eu vi já várias vezes tu teres mencionado que esta alteração poderia melhorar em termos de jogos internacionais cá, porque não acontece. Porquê que poderia ser melhor em termos de eventos internacionais cá? Sim. Eu posso dizer que eu posso apostar dinheiro, eu aposto dinheiro, eu acredito tanto nisto que eu aposto dinheiro, e bastante, e entro com bastante, que no prazo máximo de 3 anos, se esta lei é aprovada como nós gostaríamos que fosse, mesmo com algumas coisas que a gente não sabe, que é onde é que vão estar a limitação de FPS para jogo, se é dentro da lei, se é nas associações, há coisas que nós ainda não temos a certeza onde é que vão ficar, mas sabemos Claro. que vão ficar, só sabemos que vão ficar, elas vão existir, só ainda não sabemos Exatamente. onde. E as mesmas Onde? vão ter valor legal, ok? Só não sabemos ainda onde. Mesmo não tendo ainda noção do que é que as coisas que vão acontecer neste prisma, tenho a certeza que vamos começar a ter um jogo internacional em Portugal anual, grande, e que em poucos anos se tornará o maior evento da Europa. Em poucos anos. Porque temos condições que poucos países têm para a prática. Temos espaços que são grandes, que são favoráveis à prática de Airsoft. Temos até áreas militares que têm aberto mais do que uma vez condições para nós realizarmos eventos internacionais cá em Portugal, mas que não é apelativo a pessoas que vêm de outros países. Há pessoas, e já me disseram isto a mim na cara várias vezes, pessoas do estrangeiro, especialmente Reino Unido, que dizem, eu não quero ir para Portugal onde toda a gente usa aquelas coisas fluorescentes. Tira-lhes a pica de vir jogar a um sítio onde... Imaginem que vocês íamos ao Berguê, e o Berguê era um grande evento, mas toda a gente usava besnagas de água. Disparavam igual às nossas, mas eram besnagas de água. Yeah. Não queríamos ir. Gastar dinheiro para ir para um sítio que tira o realismo de toda a coisa. Isso, acreditem, põe tanta gente fora de Portugal que torna inviável quase realmente querer fazer jogos muito grandes em Portugal com estrangeiros. Agora, lá está. Com só o facto das pinturas já iria permitir. Conseguimos arranjar terrenos de jogo espetacularmente gigantes, autorizações para fazer coisas que dificilmente se conseguem fazer lá fora sem pagar muito dinheiro, ok? Porque vamos ao Berguê, mas o Berguê, aquilo é fixe, mas custa muito dinheiro para a organização fazer. Nós cá, com certeza, conseguimos fazer coisas maiores, melhores e mais baratas. Por isso é que eu acho que íamos ser uma referência no Airsoft europeu. E por isso é que uma das coisas que vai ser, não é agora debatido, mas já está pronta para ser debatida em Assembleia, é que existe a criação de um turismo à volta do Airsoft em Portugal. Existe essa possibilidade com um movimento de milhares de praticantes por ano que vêm a Portugal consumir, gastar dinheiro por causa do Airsoft. E é uma coisa que só tende a explodir e a tornar-se num negócio se calhar mais lucrativo do que outros dentro do Airsoft, quiçá lojas, e que é bom para o nosso desporto, é lobby, é bom. Yeah. Olha, aqui, não tenho mais aqui perguntas a entrar. Não sei se mais alguém tiver dúvidas que coloque aqui as perguntinhas. Também já vamos com 1h40, hein? Tínhamos combinado 1 hora. Já... Isto demora sempre mais que a gente quer. Aqui. Isto demora. Epá, eu falo um bocado mais, eu sei, e peço desculpas já a toda a gente se eu não me consegui expressar da melhor forma. Eu sei que às vezes há aqui coisas que são complexas e mesmo para mim é complicado às vezes conseguir tirar da cabeça e mostrar-vos aquilo que eu tenho na mente para vocês por palavras. Às vezes não encontro as melhores palavras, ok? E peço desculpa se Sim, isso é difícil estarmos a falar de leis, não é? Estarmos a falar de leis de forma resumida acaba por ser difícil. Por isso é que isto demorou 3 meses. Foi... Sim, por isso é que isto demorou 3 meses a ser construído. Por isso é que eu precisei da ajuda de advogados para consultar e de pessoas que percebem de leis, que não são advogados, mas que percebem às vezes tanto como advogados sobre este tipo de leis das armas, especificamente. E por isso é que, lá está, demorou o que demorou e demora mais e ainda vai correr muita coisa, ainda vamos ter que fazer reuniões. Ainda dá muita tinta para correr, não é? Exatamente. Não é fácil. Olha, agora para a gente terminar, agora que já estamos aqui com 1h40, quase a bater nas 2, vou-te fazer uma pergunta para terminar. Credo, deu uma branca de repente, então estou aqui há muito tempo a pensar na pergunta e agora... Vai estragar tudo. Eu vou enchendo chouriço enquanto tu pensas nisso. Deixa-me cá ver. Não faz mal, faz mal, percebo. Também olha, é tarde, mas estamos cansados. tem nada a perguntas nos comentários.
Pois é isso, o pessoal não está a meter nos comentários, não está a meter no ponto de interrogação, está a meter nos comentários. Sim. Não, está a meter nos comentários, sim. Sim. Olha, peraí, tens receio que o governo possa aproveitar para aplicar taxas e taxinhas? É uma possibilidade, eu não vou mentir, é uma possibilidade que isso Vou possa perguntar. acontecer. Vou-te ser sincero, em algumas situações é bom, porque se houver alguma taxa ou taxinha que não seja nada de especial, imagina que agora havia uma taxa de 5 euros por arma. Epá, mas que por causa dessa taxa, o governo dá-lhe jeito que o Airsoft esteja na boa, porque dá dinheiro, ok? Traz-lhes dinheiro. E então não vai chatear o Airsoft. Essa taxa ou essa taxinha, se for uns 5 euros por arma, pá, tranquilo, para garantir que o Airsoft não vai ser criminalizado, tranquilo. Mas eu acho que não vão pegar por aí, eu acho. Poderá eventualmente acontecer mais tarde, quando o Airsoft começar a mexer mais dinheiro. Está bem? Neste momento eu acho que não. 40 vezes explicares a mesma coisa a pessoas histórias dos teus juros, ninguém merece. Epá, eu percebo, mas eu percebo que as pessoas às vezes têm dúvidas e é preciso explicar várias vezes porque não é uma parte fácil. Ok, eu percebo. Não... Está aqui também a perguntar se eu sou a favor de uma federação. Eu já fui 100% a favor de uma federação, já fui tipo o gajo mais vocal que existia a dizer federação forever. Neste momento eu estou satisfeito com uma federação ou com uma associação. Não tenho mesmo grande necessidade de pedir uma federação, porque já percebi que uma federação não irá resolver os problemas do Airsoft. Tá bem? Isto é a minha opinião. Posso estar totalmente Exato. enganado. Yeah. Já sei o que é que te ia perguntar. Agora que isto começou nestes 3 ou 4 dias, tem havido uma grande partilha de todas aquelas imagens que também fizeram para ajudar em amarelo, não é? Toda a gente tem partilhado as imagens em amarelo e tudo mais. Tu tens medo que agora, porque já toda a gente deve ter visto nas redes sociais as imagens em amarelo, não é? Já não é novidade. Tu tens medo que isso agora passe a ser um bocadinho associado ao spam? Ou o que é que, agora que isto vai abrandar, o que é que a gente pode fazer para que não Sim. achem agora Sim. spam de amarelo? Não, é assim, realmente agora já não é a altura de spam. No início era, mas agora já não. E acho que as pessoas perceberam todas isso. O pessoal agora vai partilhando só para manter a ideia. É fixe ir partilhando momentaneamente para as pessoas perceberem que a luta continua, ok? Que estamos a continuar na luta. E o que é a luta? A luta neste momento é falar nós diretamente, boca a boca, com os nossos amigos e nossos elementos de equipa, de o que é que vocês acham da petição? Acham que alguma coisa não concordam, já assinaram, não assinaram? O que é que acham de assinar? O que é que vos impede de assinar? Alguma coisa que vocês gostavam de ver debatida? Alguma dúvida que vocês têm? E remeter para, por exemplo, a mim ou para outras pessoas que possam responder essas questões. É localmente que a gente precisa de incidir. É pensar out of the box, como muita gente pensou também, Puni Mills, entre outros, o Homer, que lançaram para o estrangeiro. Temos a revista Airsoft International, que é a maior revista do mundo de Airsoft. Temos a Viper Tactical, temos a Gunfire, se não a maior loja de Airsoft na Europa, do nosso lado, e a partilhar as nossas coisas em português. Tipo, pá, É verdade. tipo, brutal. E é um motivo de um grande orgulho. E eu acho que também é um motivo de orgulho para as outras comunidades de Airsoft na Europa, que veem aqueles gajos que estão fartos de ver o neon e estão a fazer alguma coisa por isso. E estão a lutar. E devemos ser um exemplo lá para fora para pessoas que vejam a sua situação má, no termos de Airsoft, quererem lutar. Por exemplo, os alemães começarem a pensar: bolas, aqueles gajos têm os amarelos, estão a lutar por isso, e se calhar até conseguimos alguma coisa. Se calhar nós vamos lutar para conseguir usar lanternas nas nossas armas, que é uma coisa tão básica quanto... por exemplo, e se calhar vai impelir que outras comunidades se juntem para fazer algo pelas suas próprias comunidades de Airsoft. Sim, exatamente. Olha, entrou uma pergunta agora, é a última pergunta que eu vou pôr. É mesmo a última, pessoal. A ideia era fazer um vídeo curto para podermos esclarecer dúvidas. Vais começar a ouvir outra vez as coisas. Ok, 2 horas de live, vai. Não, assim, já agora posso dizer que vamos fazer uma coisa que já está combinado com o Stuntman. Na segunda-feira vou tirar mais uma vez o meu dia de folga. Vamos fazer uma coisa gira que é filmes de 1 minuto a 1 minuto e meio a explicar cada uma das questões, ok? E publicar, e a pessoa pode só escolher e em 1 minuto e meio resumir tudo, ok? Vai ser muito fixe. Vai ser muito difícil, mas vai dar.
Sim, mas há de ser fixe. Olha, e o Tiago Tavares, para terminar, se eventualmente as nossas réplicas saírem do rejame, não se tornará mais difícil a aquisição e venda das mesmas? Não, a ideia não é essa. E as propostas que foram colocadas na petição estão de forma a que não se torne mais difícil. Mas pode eventualmente acontecer isso, ok? Pode acontecer que haja uma dificuldade, por exemplo, de quererem fazer como os espanhóis, que todas as armas têm que ter número de série. Não creio, porque não existe logística para isso, não creio, mas é uma possibilidade que nós temos de estar em aberto. No entanto, esta é a minha opinião, eu prefiro uma leve dificuldade na venda de armas e acabar com as pinturas, entre outras partes estúpidas de não poder alugar, não poder emprestar uma arma a um amigo, esse tipo de coisas. É preferível, lá está, ter uma pequena dificuldade na venda do que ter esta grande dificuldade que nós temos agora, que é a pintura. Yeah. Verdade. Olha, vou terminando. Agora estamos mesmo quase às 2 horas. Olha, Alexandre, olha, queria-te agradecer por teres aceito aqui o meu convite assim tão à última da hora. Não, boa, tranquilo. Foi assim uma coisa no meio do Discord, não é? Olha, vamos fazer uma live. Sim. Não, e é assim, tem que ser, ai meu Deus, vocês queiram. Olha, Desculpa. agora para o fim. Eu mandei isto tudo abaixo, desculpa. Não, isto, eu acho que tem que ser assim. O pessoal no momento pensa, isto é uma boa ideia, vamos embora, é isso mesmo, siga. Sem grandes rodeios. Olha. E obrigado por seres assim, também pelo grupo que tens aqui, que também promove uma parte muito pequena, digamos assim, do Airsoft, infelizmente, ainda hoje em dia, que é o femininismo, digamos assim, no Airsoft, o que é que são as raparigas no Airsoft, ainda são uma comunidade pequena dentro do Airsoft, mas já são maiores do que outras comunidades, se calhar, não sei, o Speedsoft se calhar tem menos gente. Não sei. Pois, não sei. Agora, não sei. São pequenas comunidades dentro do Airsoft muito, muito interessantes. Eu gostava de ver mais raparigas a jogar e obrigado pelo trabalho que tens feito nesse sentido. Obrigada. Que é bem importante. Obrigado. A ideia era juntar aqui o tão poucas que somos, não é? O tão poucas que somos e criarmos aqui. Temos grupos no WhatsApp, a gente são gajas, fazemos-nos conversar umas com as outras e de pontos tão diferentes do país e acaba por ser mesmo muito difícil. Olha, o AVOC, dou-te o exemplo do AVOC, que eram quase 700 pessoas e estávamos lá 6, 7 meninas no meio. Mas foi fantástico, podemos chegar lá e conhecermos-nos todas e desejar daqui e tudo mais, e é fixe, e era esse o nosso objetivo. Olha, obrigada por estar aqui. Obrigado, olha, pessoal. E se no futuro for preciso, quando esta primeira etapa acabar, quem sabe voltarmos aqui para fazermos uma live sobre a segunda etapa e ver eu gostava de ver o próximo live que eu gostava de ver a acontecer convosco, seria um live na Assembleia, quando nos juntássemos lá para falarmos. Eu gostava que fosse esse live. Vocês irem lá, fazer um live, não dentro da Assembleia, claro, mas cá fora e tudo, e fazermos uma coisa rápida. Esse era o live perfeito. Pessoal, estamos aqui, vamos agora entrar e vamos ouvir o que é que vão dizer, mas torçam por nós. Vamos lá fazer cobertura. Esse era o live fixe que eu gostava de ver, o próximo live fixe convosco. Mas pronto, vamos ver. Olha, quem sabe. Vamos ver. Vamos todas vestidas a rigor, olha. Exatamente, todas de cor de rosa. É melhor dizer, não vamos pensar em não fazer, vamos pensar que vamos conseguir fazer. Vamos fazer, sim, exatamente. Eu levo a produção comigo. Obrigado. Essa menina tem uma voz um bocado rouca. Essa menina aí tem um bocado uma voz. É os olhos. Ok, pronto, olha, obrigado. Olha, queria agradecer a toda a gente. Tiveram quase 100 pessoas. Houve uma altura em que tivemos quase 100 pessoas aqui connosco. Acho que foi a live com mais pessoas até hoje aqui no Airsoft Girls e queria agradecer a todos. Boa, fixe. E eu vou, dentro de poucos dias, eu vou disponibilizar a live também no YouTube. Eu depois faço o upload para o YouTube, para o canal do Airsoft Girls, também ponho lá. Sim. E também fica aqui no feed do Instagram, portanto, sempre quiserem consultar, podem consultar e também passar no YouTube. Muito obrigada a todos e boa noite. Obrigado, a toda pessoal. a gente. Bom descanso. Tchau. Obrigada. Obrigado. Eu não sei terminar isto agora, estás a ver? Está tudo diferente.